Sejam Olá! todos bem-vindos ao Caramba! podcast Comunica aí. Qual que é esse episódio, Daniel? É o 19º. Meu Deus, a gente tá voando, Tamo né, junto, hein? cara? Caraca, Oh, mais meu Deus uma do céu, tô vez amando junto. tudo isso aqui, gente. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje a gente tá com um convidado pra lá de especial. Semana passada, Fábio Dedão. Uma história incrível aqui. Incrível. Da outra vez, Joyce Torres. São 3 episódios aqui no nosso novo estúdio. E esse terceiro tá pra lá de especial, Você né, viu Daniel? que a gente nem veio com a nossa camisa do podcast pra mostrar a importância e o alto nível que é hoje. É verdade, a gente não tá muito padrão da moda, né? A gente não tá combinadinho, mas a gente tentou o nosso máximo para poder receber o nosso convidado aqui no nosso estúdio, gente. E Rosiane, ele é pai, Ele é esposo, ele é estrategista de negócios. rapaz, ele é escritor. Eita! E olha o livro, Daniel. Livro 2.5. Ainda vou perguntar 2.1,5. Eu nem sei qual é 21.5, eu nem sei. Não, a gente vai saber agora. Era o que eu ia falar, exatamente. A história do cara é tão sinistra que cabe até num livro. Gente, e eu acho que esse livro ainda tá pouco. Porque de lá pra cá já aconteceu muitas coisas na vida dele. E eu tava falando a respeito do livro. Mostra aí o livro, Daniel. Aqui, Segredos para criar um negócio fora da curva. E deixa eu te mostrar aqui, porque esse livro faz muito tempo que eu recebi ele. Aham. E ele colocou assim, ó. Te vejo no topo. Esse livro aqui eu recebi de presente, tá? Ó. E ele colocou assim, te vejo no topo. E a gente tá no topo, meu amigo, por isso que a gente recebeu ele. Seja muito bem-vindo, Daniel Pereira. Fala, meu povo, tudo bem? Que apresentação chique é essa? Obrigado pelo carinho. Gostou? Nossa, Adorei. Me senti importante. Não, mas você é importante no podcast Comunica aí. Ai, obrigado. Adorei o convite, adorei estar aqui. Eu tava aguardando essa oportunidade. Gente, mas não Chegou. Não sei qual que era a agenda mais difícil, se era a nossa ou era a dele, né? É, tá complicado. A gente vai saber um pouco mais como é que tá a agenda dele. Vai. E o mais legal que a gente não falou, ele trouxe nomes nacionais aqui pro estado do Tocantins. Ele trouxe até um bilionário. Trouxe. A gente vai saber mais quem é que ele trouxe, não é isso? É verdade. Que, inclusive, para quem me acompanha nas redes sociais, eu tive a honra também de entrevistar essas pessoas. Eu estava pela SBT. Ah, lá na verdade. época. Eu entrevistei ele, tá? Verdade. Você foi minha parceirona naquele evento. Rapaz, e foi top o evento. Vamos deixar com ele agora, Daniel? Vambora. Vamos saber mais agora quem é o Daniel Pereira. Aonde nasceu, nome do pai, nome da mãe. A gente quer saber um pouco do início, da raiz do Daniel. A sua certidão de nascimento. Eita! Tá bom? Bom, eu sou natural de Santa Catarina. Me criei... A gente mudou de Santa Catarina para o Mato Grosso quando eu ainda era muito bebê. E aos 4 anos eu perdi meu pai. Meu pai era um cara muito trabalhador, assim. Minha mãe enfermeira. E a minha memória, assim, me faz lembrar que foram dias muito difíceis da infância, porque a minha mãe trabalhava a noite toda no hospital e durante o dia ela fazia unha na casa das pessoas. Então eu tive uma criação muito ausente, desconectada de família. Eu meio que me criei, né? Não a culpo, acho que ela fazia tudo o que fazia para tentar cuidar da gente, porque era muito difícil, era eu e a minha irmã mais velha. Então a gente não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. Quando eu perdi meu pai, ela teve que fazer o trabalho de 2 pessoas. Então, eu vejo dessa forma, né, a nossa infância. Eu me criei no Mato Grosso, depois do Mato Grosso eu voltei embora para Santa Catarina e a gente construiu a nossa história mais ou menos por lá. Mas quem é Daniel? É para responder? É. Todo Cara, mundo quer saber. eu me vejo como um cara... Boa pergunta. É que muda tanto isso na minha cabeça, mas eu acho que eu sou um grande realizador, sabe? Eu ia dizer sonhador, mas sonhador é o cara que sonha e não realiza. E eu acho que eu sou um realizador. Eu sou um cara que eu sou um improvável. Sim. Eu tinha o alvará para dar tudo errado na vida. Perdi meu pai muito cedo, muito novo. Eu tive muitos problemas na minha juventude com relação à minha vida pessoal. Não tive estudos, então eu tinha todas as credenciais para ser um fracasso. E
eu consegui talvez me tornar um cara que se realizou na minha família, na minha vida pessoal, nos meus negócios, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Então eu me vejo como um cara pleno, como um cara realizado e grato. Inclusive hoje eu comecei, eu começo todo mês de dezembro, eu fico perguntando para as pessoas, né? Resume o teu ano, todo lugar que eu chego, eu pergunto assim, resume o Uhum. teu ano numa frase. E eu fico ouvindo as pessoas. E para mim a frase do ano é a vida dá voltas. Caraca, Esse ano a vida deu voltas, deu mesmo. muitas. A gente começou o ano de um jeito e tá terminando, sei lá, 1000 vezes diferente. Foi muito diferente do que como começou. Porque vamos para os intervalos e na volta eu vou contar para vocês o que aconteceu os últimos 2 anos da minha vida. Mas deixa eu te perguntar É. uma coisa. Quando você fala a respeito dessa vida difícil, você fala por conta da essa instabilidade de base familiar, desculpa, gente, essa instabilidade da perca do seu pai, com essa ausência da sua Que mãe eu por conta... tive, Isso. Você acha que isso influenciou? totalmente. Eu me tornei um cara muito carente, né? Aos 4 anos, meu pai foi arrancado de mim. Então, a minha mãe, logo depois, foi arrancada de mim, porque ela teve que trabalhar. Então, eu me criei só, muito sozinho. E eu me criei muito carente. Então, eu não sabia como fazer amigos. E eu precisava de amigos. Então, eu acabei me tornando um cara com muitos problemas de relacionamento, problemas interpessoais, problemas com amigos, problema com todo mundo. Eu criava problema com todo mundo. Eu era um cara briguento, agressivo, maldoso, vingativo. Eu era muito mal. Então, isso me prejudicou muito na minha juventude. Quando eu fui amadurecendo, eu canalizei essa energia para o trabalho. Então, ao canalizar para o trabalho, eu percebi que eu tinha muito potencial. Só que durante toda a minha infância, as frases que eu ouvia que eram contrárias, né? Eu era um cara muito burro, eu era um cara que não aprendia, eu era um cara que, tipo assim, tudo que você imaginar de coisa negativa eu ouvi. Então aquilo me impregnou em mim. E aí, até que um dia eu descobri que eu não era burro, eu só não sabia que eu sabia as coisas. E E foi. aí, e aí eu entendi que eu era autodidata. Eu sei como aprender as coisas. Eu aprendo a fazer o que eu quiser. Tipo, é muito engraçado isso. Então eu aprendi que eu era bom em comunicação e eu era bom em dar ideia para as pessoas. O meu lado criativo é extremamente aguçado. Então, quando eu abri o meu negócio, não foi, na verdade, eu não abri, ele aconteceu por causa de uma ideia. A pessoa me perguntou e eu falei, isso é interessante. E aí meio que acendeu uma luz e eu percebi que eu tinha um caminho aí. E, Entende? e quando que começou esse caminho? Veio de Santa Catarina e depois continuou em Santa Catarina? Então, a gente fazia um trabalho voluntário, eu e a minha esposa, para uma instituição. E nesse trabalho voluntário a gente passou muita dificuldade. E a gente passou muita dificuldade financeira nesse Trajeto, né? Esse trajeto. período. E a gente morava em Brasília na época já. A gente já tinha saído de Santos do Sul, já estava morando em Brasília. E houve um dia que eu tive uma crise. Eu tinha 30 anos já. Fazem 10 anos. Ou seja, 10 anos atrás eu não era. Nada tinha acontecido na minha vida. Eu vivi 30 anos com a minha vida parada, igual água de poço. E aí eu fiz um. Entrei numa crise, assim, entrei em desespero. Pensei, cara, nada muda, nada acontece. Fiquei mal, assim, uns dias, fiquei chateado. E um dia, não sei quanto tempo a gente tem. Não, Não, aqui pode ficar à você pode ficar à vontade. vontade. Aqui é você que Que manda. meia-noite é Tá, dia. então eu vou ter que te contar uma história. Ah, Pode ficar à não, vontade. é isso que a gente, É, é isso que a gente gosta, porque história boa, história o quê? Compartilhada. então Então, bora. vambora. Então, aí eu tava nessa crise, né? Porque a gente tava há alguns meses sem receber essa ajuda dessa instituição. E começou a faltar as coisas em casa. Eu tinha uma bebê recém-nascida, e isso tava me dando muita angústia. Então, a gente não tinha dinheiro para comprar fralda, a gente não tinha mais comida, tava aluguel atrasado há 3 meses, água para cortar, luz para cortar, tava tudo um caos. E chegou um amigo e falou para mim assim, falou, cara, vai ter um curso aqui em Brasília, do Paulo Vieira. Por que que você não vai? Falei, porque eu não tenho dinheiro, ué. Falou, então, eu consegui um ingresso pra você. Você vai? Falei, se você me arrumar R$ 100 emprestado, eu vou. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra colocar gasolina, não tenho como ir. Falou, então eu vou te arrumar o dinheiro. Falei, então tá bom. Aí eu furtei pela primeira vez
Eu furtei o, o cofre de moedas da minha filha. E a minha esposa foi lá e pegou umas moedas, foi no mercadinho de quadra lá em Brasília, que é bem parecido com Palmas, Sim. e comprou um pacote de creme cracker e um cacho de banana. E nesse processo, ela me dava 2 bananas e um pacote de creme cracker por dia. Então é um curso lá do Paulo que dura 3 dias, né? Uhum. E aí tinha 3.000 pessoas lá em Brasília e tal, isso em 2015, 2016. E eu pensei, cara, eu vou lá porque eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar na minha vida, porque eu tava muito chateado, tipo assim, tava muito mal por não conseguir sair daquela vida financeira negativa. Minha conta estourada, cartão bloqueado, nada indo pra frente, tudo muito mal. E aí eu cheguei lá, cara, e de manhã eu comia uma banana, na hora do almoço um pacote de bolacha, e à noite, umas 8, 9 da noite, comia outra banana. Não tinha de fato dinheiro. Todo mundo terminava na hora do almoço, na janta, ia pro food truck, se servia assim. Eu pegava minha bolacha, e não sei se vocês conhecem o CICB lá em Brasília, que é o Centro de Convenções, tem umas colunas bem grandes, eu ia para trás das colunas, me agachava e comia minha bolacha escondida. Porque na minha mente eu pensava, todo mundo tá vendo que eu não tenho dinheiro. Eu de fato pensava isso. Todo mundo sabe que eu não tenho dinheiro. E as pessoas vão ver que eu sou pobre. E eu preciso me esconder. Terminava de comer, eu entrava no banheiro e pegava a água da pia do banheiro e tomava água da pia do banheiro, porque eu não tinha R$ 2 para comprar uma garrafa d'água mineral. Lá não dava água, tinha que comprar. E aí, uma hora o Paulo passou assim do meu lado, no corredor, e falou assim, cara, gente, diz pra mim quanto tempo vocês acham que é necessário pra mudar a sua vida. Eu escrevi na minha apostila assim, 5 anos. Aí ele falou assim, não é necessário esse tempo que você escreveu. Em 4 meses a vida de qualquer um de vocês aqui pode mudar. Normalmente eu não falo palavrão, mas nesse momento eu xinguei um pouco a senhora mãe dele, né? Eu pensei algumas coisas Esse cara tá maluco. depreciando a senhora, e pensei, você fala isso porque você tá nessa vida, se você trocar comigo, eu topo trocar em qualquer momento com você, meu irmão. Você vai pro meu barraco lá e eu venho pra tua. É. E aí eu toco teu negócio, eu toco a minha vida e vê se você sai em 4 meses se você é tão bom. Mas aí me deu um estalo, e eu pensei, eu tenho 30 anos, tudo que eu tentei deu errado. Nunca ouvi ninguém. Eu acho que tá na hora de eu começar a ouvir alguém. E eu fui lá e risquei os 5 e escrevi, 4 meses. Aí tinha uma pergunta lá que era tipo para escolher decidir o que você ia ser. E eu Uhum. escrevi assim: eu decido hoje ser um empresário de sucesso. Aí uma das coisas que ele falou lá que eu achei bacana é que assim, quando as pessoas falam algo de você, é como elas estão te vendo. Então, quando a pessoa fala, nossa, você tá bonito, é porque ela te vê bonito. Nossa, que cabelo legal, é porque o seu cabelo, ela vê que tá legal. E o que que nós fazemos? A gente inverte o papel. Nossa, você tá bonito. Não, eu tô meio acima do É, peso. Nossa, que cabelo legal, nem lavei meu cabelo. A gente justifica o sucesso com o fracasso. sabota. Só que aí eu levei ao pé da letra, porque era meu primeiro contato com o treinamento. Eu nunca tinha feito um curso. Então, foi meu primeiro contato e eu pensei, então, tudo que falam de mim é como a pessoa me vê. Gravei aquilo, foi uma das coisas que eu mais gravei do curso. Cheguei em casa, minha esposa falou, como é que foi o curso? Falei, foi bacana. Na segunda-feira, acordei cedo, tomei um banho, vesti uma roupa muito semelhante à tua, uma camisa azul listrada que eu tinha na época, e uma calça jeans, um sapato, e acordei 7 horas da manhã. Tomei um banho, descobri no curso que rico toma banho de manhã. E aí, 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 ó. Aí É, peguei e toda sentei hora. na cozinha, cara. Sentei na mesa, assim. A gente tinha naquele dia meio pacote de arroz e meio pacote de café e um pacote de creme cracker que ela comprou pra ela. Então ficou o meu, eu comi tudo, comi as minhas bananas, sobrou um pouquinho das bananas e um pacote de creme cracker. Aí ela fez um café, comi com as bolachas, ela falou: você vai aonde? Surgiu alguma reunião lá no curso, alguma coisa? Eu falei: não, vou ficar em casa. Ela falou: por que você tá vestido assim? Eu falei: porque o cara do curso lá falou que se a gente quer ser rico, primeiro tem que se vestir como se eu já fosse rico. Sim. Ela fez assim: ai meu Deus. Amor, você olhou sua despensa? Você não tem o que comer. Que mané rico, velho. Agora você ainda, além de pobre, tá com lavagem cerebral. Porque ela não fez o curso, então ela não estava Sim, ela não entendendo que eu tava. tava o meu Aham. processo. Eu falei, não, mas eu preciso tentar, ué, vai que dá certo. 2 dias depois, isso foi na segunda. Na quarta-feira, cara, um amigo me ligou, que era de Santa Catarina, falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele falou, tô passando por Brasília, quero te ver. Eu falei, maravilha, então vem me ver. Aí eu pensei, amor, abre um pacote de creme cracker e faz um café que o fulano tá chegando aí.
Aí ele sentou, começamos a conversar, e ele olhou pra mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele perguntou como é que eu tava, eu falei que tava meio difícil e tal, as coisas, mas não contei tudo que tava acontecendo. Ele falou assim, cara, por acaso a tua carreira profissional, você não mexia com marketing, com vendas, essas coisas? E eu lembrei do curso. Eu falei, é como ele me vê. Eu pensei, é isso? Eu falei, sim, mexia com isso. Por quê? Ele falou, não, é que eu tenho um amigo lá em Santa Catarina que é DJ, esse cara tá querendo ganhar seguidores no Instagram. Por que você não ajuda ele? Eu falei, claro que eu ajudo. Manda Isso ele aí a pra gente tá falando de quando? 2016. Início do Instagram no Brasil, É difícil. ninguém tinha nada ainda, ninguém Aham. sabia nem o que dava pra se fazer em Instagram. E aí ele falou assim, eu falei, manda esse cara entrar em contato comigo, eu vou tentar ajudar ele. Só que eu não sei o que o meu amigo falou pro cara. E aí eu sei que o cara mandou mensagem pra mim assim, você que é o rei do Instagram de Brasília? E eu pensei, é como ele me vê. Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, cara, então, eu fiquei sabendo de você e tal. Você consegue me ajudar a ganhar seguidores no Instagram? Eu falei, claro que eu consigo. Quanto é que você cobra? Eu falei, mano, eu comecei a fazer a conta. Arroz, feijão, macarrão, um pacote de fralda, 1 quilo de carne. Eu acho que uns R$ 300 dá. Eu falei, mano, eu vou te cobrar R$ 300. Mas eu não sabia precificar, não sabia nem o que era pra fazer. Ele falou, tá bom, como é que eu te pago? Eu falei, me dá metade agora, e metade quando eu te entregar o trabalho. Só que eu achei, assim, que se desse tudo errado, eu não tinha dado prejuízo pro cara, na minha mente, né? Uhum. Ele mandou R$ 300, a minha conta estourada, mandou na poupança da minha esposa, e eu passei pra ele a poupança, mas não falei pra ela. Quando caiu o dinheiro e veio o comprovante, eu chamei ela e falei assim, ó, dá uma olhada na sua conta. Ela falou, por quê? Eu falei, olha a sua conta. Aí ela olhou e falou, do que é esses R$ 150 aqui? Aí eu estufei o peito e falei, eu não falei pra você que eu ia ser um empresário famoso? Todo orgulhoso. Um cara rico? Eu não falei pra você que eu ia ser um cara rico? Ela falou, mas do que é isso aqui? Eu falei, é da nossa empresa. Ela falou, que empresa? Você tá louco? Eu falei, eu acabei de abrir uma agência de marketing. Esse é o nosso primeiro cliente, nosso primeiro contato. Por favor, dê as boas-vindas para esse senhor. Nós vamos ajudar ele a ganhar seguidores no Instagram. Ela falou assim, mas tu sabe fazer isso? Eu falei, nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Ela falou, amor, você é doente. Eu falei, bom, essa cláusula aí você já casou sabendo que eu não era normal, então não se assuste. Ponto. Ela ficou inconformada. Ela falou, devolve o dinheiro pra esse cara, isso vai dar tudo errado. Não é assim que funciona, não é assim que faz as coisas. Eu falei, amor, vai no mercado, compra comida, depois eu resolvo. Se der tudo errado, eu vou falar pro cara. Se aceita eu te devolver em 10 de 15? Aí zera a dívida. Não vou ficar te devendo, mas eu preciso de um tempo pra te pagar. Tá difícil as coisas aqui em casa. E aí, cara, eu sei que Todo o cálculo foi feito em cima da sua da minha necessidade. necessidade, era só o que eu queria era comer, eu não queria ficar E rico. você não entendia que você era autodidata. Não sabia na época. Aí foi quando eu começou meio que acender uma luz. Porque assim, eu fui lá e comecei a pesquisar como ganhar 1.000 seguidores no Instagram. Eu vi algumas coisas, entrei no YouTube, vi um monte de vídeo. Eu fiquei a noite inteira sem dormir. Quando foi 6 horas da manhã, eu mandei uma lista de 10 passos pro cara. Falei, ó, segue isso daqui. Sabe qual foi a minha sorte? Esse cara nunca pediu qual que era o meu Instagram. É, tem isso. Que é a primeira coisa que a pessoa Na época eu pergunta. tinha 863 seguidores. Nem eu tinha 1.000. Ele queria ganhar 1.000, nem eu tinha. E aí, passei a lista, ele falou, maravilha, que bom, você é rápido. Eu falei, não, sou uns... É como ele me vê. Como ele me vê. E aí, cara, 15 dias depois, esse cara mandou uma mensagem e fala, bicho, tu realmente é o rei do Instagram. Eu falei, eu sei. Ele falou, bicho, tá vendo que eu já ganhei 1.000 seguidores no Instagram? Eu falei, eu acredito. Caramba. Aí, ele passou mais uns dias, uma mulher de São Paulo entra em contato comigo e pergunta assim, tu é o rei do Instagram de Brasília? Ele era o Carlinhos Maia da época. O rei do Instagram. Eu falei, cara, eu mesmo. Por quê? Ela falou, então, uma pessoa indicou teu contato, eu queria fazer um site. Eu falei, faço. Aqui na nossa agência a gente faz tudo, amiga. Quanto custa o site? Eu falei, R$ 1.000. Eu comecei a fazer conta de novo, né? Eu falei, R$ 1.000, se eu pego milão, eu compro agora pro mês todo e sobra 500. Aí, ela falou, nossa, mas que barato, todo mundo que eu consultei era 3.000 pra cima. E eu pensei, bom, agora eu já sei o preço. Fui lá e anotei, site, 3.000. Exatamente. E nessa época realmente era mais caro ainda. Aí, eu fui lá e falei, ó, minha conta ainda estava negativa, porque eu usei o dinheiro só para fazer compra de comida. Ela mandou R$ 500 na conta da minha esposa, na poupança. Eu peguei o dinheiro e chamei ela de novo. Falei, amor,
olha a tua conta. Ela falou, o que tu tá aprontando agora? Eu falei, olha a tua conta. Ela falou, o que é isso aí? Eu falei, olha. Só Ela olhou, confia. R$ 500. Ela falou, meu Deus, amor, o que é esse dinheiro? Eu falei, é da nossa agência, gata. Eu acabei de vender um site. Ela falou, mas você sabe fazer site? Eu falei, nunca fiz. Vou fazer pela primeira vez agora. Ela falou, amor, eu Mesmo vou... depois do sucesso que você teve em relação ao primeiro cliente, ela não te deu não te deu Não, ela achava credibilidade que eu era ainda? louco. Louquíssimo, louquíssimo. Na mente dela, eu só tava tentando suprir uma necessidade. Na mente dela, eu ia trabalhar numa loja, eu ia trabalhar no mercado. Ela não estava preparada para abrir um negócio. Ela não via isso. E aí eu falei, amor, eu falei pra você que a gente abriu uma agência. Eu vou vender. Se der tudo errado, eu vou voltar atrás. Eu sou homem, a gente vai começar do zero e você não casou com um menino, não. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Ela falou, amor, você é louco. Eu falei, já te falei sobre isso. Você já casou sabendo. E aí, cara, enfim, nesse dia minha mente começou a mudar. Porque daí eu comecei a pensar assim. Sentei na frente do computador, eu falei, ó, eu pedi pra esse cara 30 dias pra entregar o site pra ele. Eu não sei como fazer isso, então eu vou te pedir um favor. Peguei um colchãozinho, levei pra dentro do escritório. Eu peguei um computador da igreja emprestado, que faltava uma tecla ainda no computador. E eu falei assim, ó, traz pra mim, vai no mercado, pega esses R$ 500, eu quero que você compre tudo em comida, nada mais. Só comida. Eu quero ter comida pra 30 dias em casa. É só o que eu preciso. Me traz café, me traz almoço, me traz janta. Eu só vou sair daqui o dia que esse site estiver pronto. Eu não vou sair daqui de dentro. Ela falou, então tá bom. Foi no mercado, comprou tudo em comida. E ela me levava café, almoço e janta. Eu coloquei um colchão lá dentro, eu dormi lá dentro. Eu não saía de lá. E aí eu comecei a pensar. Sentei na frente do computador e pensei assim, cara, e agora? Como que faz um site? Aí comecei a pesquisar. Como fazer site em 30 dias? Como fazer site rápido? Como fazer site não sei o quê? Como fazer não sei o quê? Anotei um monte de coisa e pensei, bom, ou eu desenvolvo, e eu descobri que tinha como desenvolver, ou alguém desenvolveu e eu posso usar o que alguém fez. Sim. E aí descobri um negócio chamado Wix e WordPress Sim. na época. E eu pensei, vai ser isso aqui mesmo. Cliquei lá, olhei algumas coisas, mas eu percebi que não era tão simples. Tinha que entender de domínio, configuração de DNS, não sei o que. Eu falei, o buraco é mais embaixo. E aí vai Isso aí eu. já há uns 15 dias, vamos dizer Já assim, ou no início. vai eu para o YouTube, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pesquisei, peguei o dinheiro da entrada dela, comprei os domínios, na verdade, eu peguei os domínios, mandei tudo para ela, falei, preciso que a senhora pague isso aqui para mim. Ela pagou os domínios, aprendi a configurar e usei o dela para aprender. Em 30 dias botei o site dela no ar. Funcionou. Foi 30 dias de pressão, né? Funcionou. É, Eu fiquei 8 dias sem sair do escritório. Não era escritório, era num quartinho. sim. Fiquei 8 dias sem sair de dentro. Quando eu vi que isso funcionou, eu percebi assim, isso pode dar certo. Isso pode dar certo. Eu descobri na época que eu era muito bom vendedor. Eu sempre fui muito bom em vendas, mas eu não tinha habilidade, eu não tinha técnica. Eu vendia qualquer coisa para os outros, mas eu nunca vendi nada para mim. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2015 e 2016 estava no auge do coach no Brasil. Sim. Brasília era um celeiro de coach. Você tropeçava num, caía no outro. Era um em cima do outro. Todo mundo lá queria ser coach. Só que todo mundo queria vender e-book, vender curso, vender não sei o quê, porque estava no auge, estava esquentando, todo mundo em forma de lançamento, todo mundo na tora. Uhum. E aí eu não tinha grana, mas eu tinha amigos que tinham grana e que faziam coaches. Faziam coach. Uhum. E esses caras, eu cozinho muito bem, modéstia à parte. Esses Ó. caras faziam os jantares e convidavam quem para fazer comida? Você. O Daniel. Mas eu não ia porque eu era amigo da galera, eu ia porque eu cozinhava. Entendi. Só que daí na minha mente eu pensava assim, eu ouvia eles falando e eles falando, cara, hoje não sei o que de tal ferramenta, hoje eu fiz não sei o que de tal coisa, hoje eu não sei o que de tal coisa, hoje eu atendi fulano, hoje eu atendi ciclano. E eu ouvindo as conversas, assando carne, fazendo janta. E na minha mente eu pensei assim, o dia que eu fizer coach a minha vida muda. Eu vou ficar rico se eu fizer coach. E aí, um dia eu cheguei pros caras e falei assim, bicho, eu acho que você é muito bom. Eu acho que você tinha que lançar um e-book, depois fazer um curso, depois fazer não sei o quê, depois fazer não sei o quê. Os caras, bicho, é tudo que eu tô caçando. Tudo isso em Brasília. Brasília. Brasil. É tudo que eu tô querendo fazer. Eu falei, eu faço isso pra você. Sério, você faz? Quanto é que você cobra? Ó, normalmente eu cobro muito caro. Eu sou talvez o cara mais caro aqui de Brasília. Mas já que você faz parte do nosso grupinho de janta, eu vou fazer pra você R$ 500 por mês. Eu lembro que eu comecei assim. Veio um, veio dois, eu lembro que eu tinha uma época que eu tinha 20, 30 clientes de coach.
fazendo site pra todo mundo em Brasília. Pra você ter uma ideia, mano. Entendi. Acho que em Palmas não tem. Eu tinha Entendi. 30 clientes que me pagavam recorrência pra eu fazer tráfego pra eles. Eu fazia tráfego, fazia Ah. site, fazia curso, fazia lançamento, fazia tudo. Então eu aprendi toda a operação de uma agência. Tudo que você imaginar. Top, cara. Resumo da ópera para não esticar a conversa. Por causa dessa brincadeira, a gente começou um negócio com o primeiro contrato de R$300. 6 meses depois, eu faturei R$531 mil. Caramba, cara. Foi Só. absurdo e astronômico sozinho. Absurdo. Muito absurdo. Sem uma equipe. Eu, equipe, nunca contratei ninguém, nunca tinha coragem de contratar gente. Caramba, cara. Por isso que a gente vive falando aqui. Absurdo. Só comece. Só começa. De lá pra cá, aí a vida mudou de verdade. Num dia que eu liguei pra um amigo meu que era pastor e falei assim, bicho. Aí foi quando eu descobri que eu era de autodidata. Eu lia livro e eu fazia resumo e montava palestra. Palestra e curso em cima de livro. O tempo inteiro. Aí os caras falaram, você é louco, velho. Eu falei, não, a minha esposa fala a mesma coisa. E aí eu liguei pra um amigo meu, pastor, pensei, eu preciso testar esses negócios. Falei, cara, eu tenho uma ideia pra te dar. Ele falou, que ideia? Olha como é que eu vendi a ideia pro cara. Eu falei assim, bicho, você tem empresário na sua igreja? Ele falou, tem muitos. Eu falei, ó, eu tenho uma sugestão pra te dar. A ideia é a seguinte, você gostaria de aumentar suas arrecadações na igreja? Ele falou, claro, quem não quer? Eu falei, imagina o seguinte, eu tenho uma palestra sobre vendas que eu tenho dado por aí, essa palestra. E essa palestra tem gerado muitos resultados. Agora, imagina que legal, você reúne um grupo de empresários na igreja, eu vou, falo sobre o assunto, eles melhoram as vendas, automaticamente vai melhorar o quê? Ele falou, os dízimos e ofertas. Eu falei, parabéns, é isso mesmo. Então eu tenho uma proposta para te fazer. Arruma um auditório aí na sua igreja, coloca 100 empresários para me ouvir e eu vou fazer esse negócio. Ele falou, cara, isso aí tá bom demais para ser verdade. Quanto é que vai me custar? Eu falei, nada. Vou fazer O que de você graça. fazia no individual, você procurou grupo. Eu falei, não vou cobrar nada, vou fazer de graça para você. Ele falou, isso aí tá bom demais. E a passagem? Eu falei, eu pago. Ele falou, não é verdade. Eu falei, é verdade, só me fala a data. Eu falei, então eu vou fazer isso logo. Marcou a data e eu comprei a passagem. Só que na época eu tinha assim, isso foi no processo de transição, né? Uhum. Eu tinha tipo guardado uns R$5 mil, guardado. Paguei 1.500 de passagem na época, pra ir pra cidade dele. Sobrou uns 3 e pouco. Cheguei lá, ele conseguiu colocar 114 empresários no auditório. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra de verdade. Eu li um livro, anotei uns 4, 5 tópicos, montei uns slides no PowerPoint, cheguei lá e falei como se eu fosse o criador da tese. E aí pensei, cara, gostei desse negócio. Achei bacana. No final, uma veinha me chega em volta do palco e fala, moço, gostei da tua palestra. Tu pode ir na minha empresa amanhã? Cara. E aí eu aprendi uma técnica que é o seguinte, sempre que possível, não esteja 100% disponível. Show. Anota. Entendi. Anota. Uma coisa que eu esqueci de falar no início. Não é um podcast. É verdade. É uma consultoria. Ah, tá bom. Ele fala no livro dele que a consultoria mais barata que você pode ter de um mentor, de um bilionário, de um milionário, é o livro dele. Porque ali ele coloca todos os pensamentos dele. Então aqui você tem 1 hora e pouca aí de mentoria. Vai pegando. Vai. Pega a caneta. né? Pega a Anota, caneta, porque, anota. Esse é um pod curso. A gente costuma dizer que é o podcast Comunica e Business. Gostei dessa exatamente. versão. Gostei da Foi versão. por isso que a gente veio um pouquinho diferente. pra Comunica poder mostrar. Business. Isso. Exatamente. Eu gosto. Essa é a parada. Então, sempre que possível, não esteja 100% disponível. Eu peguei literalmente meu celular e olhei e falei, quando amanhã? Ela falou, olhei, só que eu tava abrindo nada, mexendo no celular. Que hora que a senhora gostaria? Ela falou, às 8 da manhã. Falei, só um pouquinho. E passando a tela, sabe quando você abre a tela, fica passando pra cima e pra baixo a tela, assim, sem nada? Aí eu olhei, falei, às 8 da manhã. Eu não tô mentindo, concorda? Sim. Não. É uma postura só. Aham. Falei, às 8, olha, eu consigo estar nas 8 horas. Pode ser às 8? Ela falou, pode. Bom, nesse horário eu consigo. Se fosse em outro, eu não ia conseguir. E aí, 8 horas da manhã eu tava lá. Cheguei lá, bem vestido, bem alinhado. Ela falou, jovem, eu gostei muito da tua palestra ontem. Eu falei, muito obrigado. Só que o que eu tinha na minha mente? Eu dou uma palestra de vendas. No final, eu só quero vender um curso sobre o conteúdo do livro.
E eu vou cobrar R$ 5.000 pelo curso do conteúdo, que seria um curso mais avançado daquilo que eu dei na palestra. Foi um resumo, 1 ou 2 horinhas ali. Eu faria um curso de um meio-dia, é o que eu tinha programado. Se eu cobrar 5.000, gastei 1.500, ganhei dinheiro. Falei, então tá bom, já paga a minha passagem de volta, foi R$ 1.500. Se eu fizer por 5.000, já tá bom, já basicamente dobrei o capital que eu tinha guardado na época. Aí eu cheguei lá, ela falou, então, eu gostei muito da tua palestra. Você tem como me ajudar aqui na loja? Eu falei, com certeza, eu vim preparado para isso. Inclusive, o que você precisa? Ela falou, então, eu gostaria que você me ajudasse a arrumar tudo, mexer em tudo aqui. Eu falei, já sei, a senhora precisa de um curso de vendas, né? Ela... ela falou, não, quando ela falou não, começou a me gelar. Eu pensei assim, perdi o negócio. Meu Ela Deus falou, do não é céu. bem um curso de vendas que eu quero. Eu queria, na verdade, era arrumar tudo, mexer em tudo na loja. Você faz, tipo, uma consultoria? Eu falei, então, mas antes da consultoria, a gente tem que começar por um curso de vendas. É o melhor caminho para a senhora. Isso aqui tua cabeça já tava Na rebobinando, verdade, não. pegando... Na verdade, não travou, porque eu fiquei com medo de travou. perder o negócio. Entendi. Tu E não se aí, preparou eu pra não me isso. preparei para um plano B. É. Eu só fui para vender o curso. Aham. E aí ela falou assim, você não entendeu. Eu faturava 300 mil, tô faturando 100, tô perdendo tudo, eu estou tomando remédio controlado, tô tendo um monte de prejuízo, eu tô há 6 meses negativa, se eu ficar mais 6 meses assim, eu quebro, eu não dou conta de tocar o meu negócio. Na hora, aí rebobinou a fita. Aí eu pensei, ou eu faço uma venda para essa mulher agora, ou eu perdi meu dinheiro. Porque Aí- da palestra foi a única que me procurou. Então eu não fiz pitch de vendas, eu só entreguei o conteúdo. Eu não fiz nada. E aí, foi aí que nasceu o meu negócio. Foi essa mulher a causadora de todo o problema. Eu Então, não acho que- abri o meu negócio. Essa mulher que me tirou do coach e me fez entender que onde tinha dinheiro era PJ. Aí eu vou voltar no coach agorinha. Tá. Daí que aconteceu. Eu falei assim, eu pensei, então não é um curso de vendas que ela quer? Que você quer? Ela falou, não. Eu preciso voltar a faturar dinheiro. Você consegue me ajudar a fazer isso? E aí na hora eu pensei, ou eu perco, ou eu vendo, ou eu tô lascado. Uhum. Eu olhei pra ela e falei assim, eu tenho a solução pra você. Eu consigo te ajudar a voltar o teu faturamento. Mas daí eu pensei, mas isso vai te custar caro. Ela falou, caro quanto? Na hora eu pensei. Foi muito rápido. Pensei assim, eu vou cobrar 30. Ela vai pedir desconto. Eu vou fazer por quanto? 10. 5. Que era o que eu Era tinha o valor programado. que você, curso. o que você ia propor inicialmente. É 30, pede desconto. Aham. Eu falei, normal, eu pedi desconto. Eu Aham. falei assim, ó, como a senhora é muito querida, estava na palestra ontem, eu vou te fazer por 5, eu vou te ajudar. Ela falou, quanto é esse cara? Eu falei, 30 mil. Ela, em vez de pedir desconto, ela falou assim, você parcela? Eu não estava esperando isso. E eu pensei, o que eu respondo agora? Eu falei, parcela. Pra essa etapa eu nunca Em passei. quantas vezes? Ela falou, pode ser parcela de 8 mil? Eu nunca tinha pego parcela de 8 mil. Eu pegava era de 500 com os coach lá. E aí eu falei, pode, não tem problema. Ela falou, filho, pega 8 mil na gaveta ali pro Piazão. Uma gaúchona. Meu Veio Deus. com 4 mil, 2 bolos de 4, eu botei um em cada bolso assim, olhei pra ela e falei assim, ó, só tem um problema, eu não consigo te atender hoje. Mas quando tu consegue? Eu falei, só amanhã. Hoje eu tenho já uma agenda lotada, já tinha te avisado ontem, lembra? Ela falou, lembro. Saí dali e entrei em desespero. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com essa mulher? Eu não Os seus negócios, ele iniciaram com um pico de pressão. Sempre na pressão. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com essa mulher? O que estava acontecendo? Por que eu falei pra você que eu ia voltar no coach? Porque assim, um monte de coach me contratou na época, só que eu percebia que os coaches não tinham dinheiro. Eles não tinham grana. Eles só tinham argumento. Sim. Mas daí quando eu chegava pra mim, eles só conseguiam me pagar os 500, que era o valor do que eu vendia pra eles. Mas quando eu falava assim, bora fazer teu lançamento, tua estrutura tá pronta, eu preciso de 5 mil pra tráfego, não tinha. 2 mil então, não tinha. Quanto você tem? Não, eu consigo R$100. E ainda vai ser difícil pra pagar. E aí nenhum dos lançamentos que eu fiz deu certo, porque ninguém nunca tinha dinheiro. E eu pensei, eu preciso sair disso aqui logo, isso aqui não vai durar muito tempo. Eu preciso achar uma saída. Quando essa mulher me levou pra dentro da loja dela, eu percebi, daí me acendeu um radar, que foi, tá cheio de empresário doente, aqui tem dinheiro sobrando, porque ela mandou abrir uma gaveta e pegar, e tem gente perdida. Então aqui tá a solução da minha vida. Isso daqui vai me deixar rico, porque eu pensei, eu precisava de 10 ou 20 coach para fazer 3 mil, para fazer 8 mil por mês, e eu tinha um único negócio, eu fiz 30. Eu falei, então tem uma coisa errada aí.
Falei, deixa eu ajustar a rota. Aham. Cheguei em casa, peguei o dinheiro, fiquei hospedado na casa de um amigo lá, cheguei com 8 mil reais final do dia. Cheguei na casa dele, joguei 8 mil em cima da mesa, ele falou, e esse dinheiro aí? Falei, uma venda que eu fiz aí. Pô, que legal, tá bombando aí. Falei, tô. Aí eu pensei, e agora, o que que eu vou fazer? Entrei na internet e pesquisei. Como fazer consultoria numa empresa? Google, né? O Google foi seu melhor Google. amigo. É o primeiro aí- mentor. Achei uns cursos, achei umas ferramentas lá e tal, umas coisas engraçadas e tal. Pesquisei algumas coisas, comprei um curso de R$ 1.000, com os 8 que eu ganhei. Estudei aquele dia uma ferramenta que dava para aplicar nela, liguei para ela e falei, ó, passa numa papelaria, compra uma cartolina, uns pincel, que amanhã eu vou fazer uma atividade com você que é muito importante. Cheguei lá no outro dia, 8 horas da manhã, peguei a cartolina, peguei a ferramenta, desenhei lá para ela, expliquei como é que funcionava, fiz um mapeamento do negócio dela e falei, ó, a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte, eu consigo te ajudar a aumentar o teu faturamento, mas tu vai ter que me obedecer. Ela falou, o que que tu precisa? Eu falei, nessa hora nasceu o meu negócio. Aí eu olhei para ela e falei o seguinte, quanto de dinheiro tu tem em estoque? Ela falou, devo ter 500 mil em estoque. Eu falei, me mostra teu estoque. Fui lá, olhei, voltei para ela e falei assim, ó, nós vamos fazer uma ação, mas você vai ter que confiar em mim. Ela falou, qual é a ação? Eu falei, nós vamos fazer um outlet, vamos queimar tudo que você tem de mercadoria antiga, tudo que tem de 6 meses para trás, nós vamos vender a R$ 100. Ela falou, nem a pau. Eu falei, você vai precisar confiar em mim. Ela falou, Daniel, vai dar errado. Eu falei, você tá falando com um cara que sabe o que tá fazendo. No primeiro Cara, negócio dele nessa área. uma das coisas que as pessoas sempre Você tinha falam medo pra de mim. dar errado? Não. Uma das coisas que as pessoas sempre falam pra mim é: É. você é muito autoconfiante. Quando eu compro uma ideia, irmão, ninguém muda. Não é de eu ser teimoso, é que eu acredito tanto que até quem não acredita, acredita. Então eu sou muito seguro naquilo que eu transmito de informação. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vá. E a sua esposa nesse período aí? Ela não sabia que eu tinha feito essa venda. Meu Deus. Aí eu falei pra ela assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar com papelão a tua loja. Nós vamos mudar todas as mercadorias, colocar tudo que tá antigo lá na porta da loja, colocar umas plaquetas de R$ 100. Tudo que tem de mercadoria nova, nós vamos colocar perto do caixa no preço normal. As pessoas vão vir buscar as coisas de 100, chegou perto do caixa, vão pegar as de 500, 600, 700 e R$ 1.000. Uma coisa que era pra virar 100, vai virar uma venda de 1.000. Ela falou, vai dar errado. Eu falei, se der errado, eu devolvo o teu dinheiro. Daí ela falou, então tá bom. Eu falei, faz pelo menos uma vez. Fizemos o primeiro movimento. Ela tava fazendo R$ 100.000. A gente fez 100 mil numa semana. Caraca. Nem eu imaginei que poderia dar esse resultado. Resumo da ópera. Fizemos o primeiro mês, fizemos o segundo, fizemos o terceiro. No terceiro mês ela estava em 100 mil de faturamento. Nós voltamos para 300. 3 meses depois. Nessa hora nasceu o estrategista, que é o cara que chega, ouve os problemas, descobre o que não está dando certo e traz ideias. Então, eu tenho métodos para negócios, mas os meus métodos são adaptáveis e personalizados para o negócio. Ou seja, os métodos que eu tenho, eles não são engessados. Eu tenho algumas estratégias que funcionam para qualquer negócio. Agora, quando você chegar e falar para mim assim, como é que eu escalo ou como é que eu aumento o faturamento do podcast? Eu vou falar, me fala o que você está fazendo. Conforme você me fala, eu vou dizer, muda isso e muda isso. Agora, qual é a regra aqui? Cara, eu comecei na pressão, que nem você falou, sem conhecimento, sem experiência e sem bagagem. Hoje eu já investi mais de 1 milha na minha mente em conhecimento. Então hoje eu já sei o que eu faço. Hoje não é mais o YouTube que nem o Google que me ensina. Então hoje eu tenho muito aporte de conhecimento. Agora, uma das certezas que eu tenho é que todas as respostas que eu dou não são minhas. Eu tenho convicção que tudo que sai de dentro de mim vem de Deus. Não é meu. Eu sei, enquanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu sei que é ele que me dá a informação. E onde foi que você fez essa virada de chave na sua cabeça? Você entendeu que essa resposta vinha dele? Quando eu Qual momento chamei da ele sua para vida? ser meu sócio, assim que eu fechei esse contrato, eu dobrei meu joelho e falei, tô abrindo um negócio chamado Negócios Fora da Curva. É o nome mais engraçadinho que eu achei. Só que é o seguinte, eu não tenho ninguém para trabalhar para mim. Eu quero saber se o senhor topa ser meu sócio. Eu tinha no meu escritório uma cadeira de bar branca e uma mesa de bar branca. Eu dobrei o joelho lá e fiz essa oração, simples assim.
E eu senti como se Deus estivesse dizendo, topo. Aí eu falei, bom, já que o senhor topa, eu preciso te falar uma coisa bem sincera, fazer um alinhamento de expectativa com o senhor aqui. Uhum. Eu sou doida. Aqui na empresa, todo mundo trabalha, inclusive os sócios. Eu preciso que o senhor assuma o departamento comercial por uns meses até eu achar um vendedor para ocupar o seu lugar. O senhor topa? Eu preciso que o senhor abra umas portas para mim e me apresente umas pessoas que eu sei que o senhor conhece muita Me gente. manda cliente. Eu não conheço, mas eu sei que o senhor conhece. Me coloca umas pessoas na minha mão e deixa eu trabalhar. O senhor faz a sua parte, eu faço a minha. O que é seu, o que é meu, é meu. Fechou? Muito forte. Toca aqui. E aí, de lá para cá, a gente foi para 9 estados, mais de 7.000 empresas atendidas, um selo de referência nacional em Brasília, e um livro e muita risada Cara, que legal. de lá para cá. Cara, assim, isso que a gente fala pra vocês, porque o podcast comunica aí. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que quando você coloca uma coisa na sua cabeça, é impossível alguém tirar no seu Deus, né? O que foi que te fez insistir tanto em vir aqui e sentar nessa cadeira? Porque foi várias vezes, tá, gente? A gente tentou várias vezes, não deu certo. E deixa eu te falar uma E hoje a coisa. pressão foi grande Foi tão grande, e foi para mesmo, poder tá? Pra não chegar até acontecer. aqui. E outra, a gente pensou em várias vezes hoje em desmarcar, mas o propósito de Deus, ele é muito forte, de você vir aqui. Portanto é que você falou que nunca esteja 100% disponível. Não é que a gente não estava 100% disponível, é que a gente não tinha condição de trazer ele aqui. E Deus permitiu trazer ele aqui no momento que a gente estava no topo, tá? E eu queria... E me ofereceram até bolo, gente. Até coca tem aqui. Então, o que me fez querer vir aqui é porque, assim, eu te conheci num projeto que eu tava tocando. Sim. Eu gostei de você daquela época, eu sempre achei você muito solista, muito gentil, muito prestativa. E, se eu não me engano, uma vez eu falei alguma coisa pra você que você cresceria muito. Se eu não me engano, eu acho que eu devo ter falado alguma coisa nesse sentido pra você que eu me lembro. E acho que eu curto celebrar as conquistas dos outros. Então, acho que uma forma de eu vir aqui é para vir para reconhecer o teu trabalho e dizer, eu estou celebrando com você as suas conquistas. Então, é mais sobre você do que sobre mim. É muito menos sobre a minha história e mais sobre os seus resultados. Então, parabéns. E foi tanto é que ele não só falou não, gente. Nessa época, ele até me deu um livro. E foi nesse dia que você me Foi. deu E o livro até que você deu uma falou. dedicatória, né? Gente, muito forte. Eu te dei o livro e falei pra você que você ia crescer Não sei demais. se vai dar pra ver aí. Por causa dessa sua postura. Eu acho você muito querida, muito comunicativa. Eu gosto dessa área. A gente estava tocando um projeto num canal de televisão Sim. juntos. Você me serviu algumas vezes, me atendendo lá, gravando pra mim enquanto eu fazia o meu trabalho. Então eu achei legal a tua postura. E esse é o nosso propósito de vida. Esse é o nosso propósito aqui no podcast, Daniel. Não é só... E, portanto, é que a gente pouco se aparece. Na questão do feed, vocês não veem muita gente. A gente aparece quando é necessário por conta das parcerias que a gente tem dentro do podcast. Mas você não vê a gente se amostrando, fazendo aquele papelzinho, porque não é o nosso objetivo, né, Daniel? O nosso objetivo é servir. Legal. Porque a gente vê, quanto mais a gente serve, mais a gente cresce. Então, assim, essa é a nossa parceria com Deus. Deus também é o nosso sócio. Que É show. isso aí. Então, assim, Isso que eu ia falar agora. ele é o Agora- nosso sócio e por isso que a gente faz... Ele nos ensina a Tem gente uma- a servir. Agora tem uma próxima história aí que é legal. É? Quando eu chamei o sócio, eu cresci. O Uhum. problema aconteceu quando eu tirei o sócio. Era nessa parte que a gente ia entrar. Que eu ia até perguntar onde foi que entrou a parte que você teve depressão. Que eu adoeci. Aham. Inclusive, hoje temos uma data comemorativa, mas já eu conto pra você. Muita coisa. É. Vamos pros intervalos. Comerciais. Falando que delícia. Não fala. Antes da gente iniciar Aquele esse- salgado é deles? É. Você gostou, Daniel? Gostei. Ó, nosso parceiraço, gente, os salgadinhos, que delícia. Eu costumo dizer que são 3 anos de história, de parceria e muita coisa gostosa na mesa, na festa do Tocantinense, né, Daniel? É verdade. E esse mês de dezembro agora não é diferente. É comemoração, é Natal em família, é comemoração no trabalho. Então, assim, pensou em festa, não tem outra opção. Pensou em que delícia. Porque o que delícia é o sabor da sua comemoração. Eita, que ele tá desse jeito. Eita, E que ele tá. detalhe, nossa ceia de Natal vai ter sim salgadinhos, que delícia. E se você também deseja que essas delícias façam parte da sua ceia de Natal, já entre em contato com eles agora mesmo. 501 Sul, 501 Sul, 104 104 Norte e Taquaralto.
A gente vai deixar aqui tudo pra vocês, endereço, né, Daniel? É isso aí, Telefone, tudo. e O editor chama. vai colocar tudinho aí direito. Aí agora a gente voltamos dos comerciais, vamos voltar numa parte muito importante, que ele subiu, Daniel subiu de nível. Hoje você conheceu um pouquinho da história dele, que desde quando ele nasceu, ele já mostrou aqui muitas partes importantes da vida dele. Mas a gente vai falar também de uma parte que é muito importante, que ele subiu, ele chegou num topo, Sim. e aí tu não permaneceu no topo, Daniel. O que te fez cair do topo? Então, o que eu percebi? Eu não sei se acontece com você, ou com algumas pessoas que você entrevista, mas sabe quando você detecta que você encontrou alguém que é diferente? Uhum. Eu sentia que eu era diferente. Eu sabia que eu era muito diferente da massa, da maioria das pessoas. Então, assim, eu levei mais ou menos. Eu fui um cara quebrado até os 30. Dos 30 aos 33, eu ganhei mais dinheiro do que em 30. Caraca. Tipo assim, eu levei 3 anos pra fazer meu primeiro milhão. Foi muito rápido. Ou seja, a gente cresceu numa velocidade da luz. Foi extremamente sobrenatural o que aconteceu. Então, eu comecei a ver que Deus estava levando a gente para lugares realmente altos. O que aconteceu? Nós abrimos. Eu franqueei o meu negócio. A gente abriu. Pra você ter uma ideia, eu vendi 50 franquias em 30 dias. Foi uma loucura. Uma loucura. Dessas 50, a gente abriu 17. Dessas 17 eram em 9 estados e nós pulverizamos o Brasil. Isso o fora da O fora curva da já. curva. Eu fiquei conhecido pra fora. Aqui em Tocantins as pessoas não sabem quem eu sou. Mas em outros estados eu fiz trabalhos extraordinários. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, que as pessoas estão vendo em 2024 a gente fazer, eu Uhum. repliquei isso pra fora. Então a gente já sabe o caminho. Não é, eu não Hum. tô construindo algo que eu não Um sei pra onde eu tô indo. aventureiro, né? Já sei, a gente já fez isso lá no passado. Então a gente só tô repetindo a história, mas com muito mais energia, porque antes era uma energia dispensada em 9 estados. Agora eu tô hipercanalizado aqui. Então a gente veio para dominar o mercado mesmo. A gente não veio para brincar. Então o que acontece? Nesse processo, eu me conectei com todos esses caras famosos. Pablo Marçal, Janguê Diniz, José Roberto Marques do IBC. Todos esses caras famosos, eu me conectei com esses caras através daquela conversa que eu estava tendo de bastidores de mentorias. Então, eu acessei isso que eu essas ia mesas perguntar. todas. Eu me conectei com todo esse pessoal. Só que aí chegou um dia que eu percebi, assim, uma das coisas mais incríveis que você vai ver ao ler a Bíblia é o que não está escrito, é o que está por trás. E aí um dia eu estava lendo a história de Sansão e eu percebi que Sansão não percebeu quando Deus se afastou. Nosso Hum. maior problema é não perceber quando Deus afasta. A gente acha que está tudo bem e não tá. E eu achava que estava tudo bem. E eu percebia que tudo financeiramente fluía, mas eu não estava no meu melhor momento. Eu não estava legal comigo, eu já percebia que tinha alguma coisa errada em mim. E eu percebi que na pandemia, a sensação que eu tenho é que ela veio para colocar o pulso que estava para fora do meu coração. Quando as portas todas se fecharam, eu entrei em colapso, eu entrei em desespero. Então, na pandemia, eu quebrei. Eu tive que fechar todos os escritórios, devolver dinheiro para todo mundo. Tinha curso vendido no Brasil todo, tive que devolver dinheiro para todos os alunos e eu quebrei. Caramba. Fiquei devendo mais de R$ 1 milhão. Eu tinha 2 chácaras aqui em Palmas, me desfiz de tudo. Morava numa mansão, fui morar numa casinha pequena. Tinha carro importado, fui andar a pé. Comecei literalmente do zero. Aí um dia eu lembrei da primeira oração que eu fiz Lá na cadeira na branca. cadeira. E aí eu peguei, tirei a cadeira, coloquei literalmente a boca no chão e falei: Deus, por que que o senhor está fazendo isso comigo? Eu preciso que o senhor fale comigo. E eu senti no meu coração Deus dizendo assim: eu não estou fazendo nada com você. Eu me lembrei de João capítulo 6. Na verdade, acho que é João 21. É. João 21, quando Jesus chega na beira da praia, você vai ver os discípulos estavam pescando a noite toda. E Uhum. Jesus perguntou para eles assim: vocês têm alguma coisa para comer? Não, não temos. E aí Jesus falou assim: então joga a rede pro outro lado. O que que eu aprendo aqui? É que Jesus perguntou o que eles tinham produzido, não Uhum. esperando que eles tivessem Produzido. produzido, só para saber se eles trariam a resposta certa, que era: a gente não produziu nada. Muitas vezes Deus deixa a gente ir para o meio do lago sozinho, sem Ele, para saber o que a gente dá conta de fazer sem Ele.
Só isso. Então Deus falou pra mim assim: eu não fiz nada com você. Eu só deixei você ir sozinho pra saber até onde você ia sem mim e com a tua força, com a tua inteligência, com o teu dinheiro. Tudo que você fez desde o dia da franquia foi com o teu dinheiro, com a tua força, com a tua influência, com os teus amiguinhos de São Paulo. Não foi nada comigo. Então eu só deixei você ir. Vai até onde você dá conta. Eu falei: não dou mais. Já tô desistindo agora. Se o senhor quiser, inclusive, te devolvo a chave da porta do escritório, porque eu não quero mais. Só quero saber o que que o senhor quer, mas me tira dessa situação. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Nesse dia dessa oração, eu estava em São Paulo, internado, tomando medicamento. Eu fui parar, eu comecei a tomar 9 tipos de medicamento controlado. Tarja preta, tarja vermelha, injeção, escambau, Essa psiquiatra. foto aqui que você estava em São Paulo, mostra bem aqui, né? Pra quem, inclusive, tá em casa. Essa foto aqui? Essa foto eu tava voltando de São Paulo num hotel. Hum. Tava no hotel, minha esposa dando comida, tava totalmente dopado nessa foto. De remédio. Totalmente dopado. Tava com 58, 60 quilos aí. Aí o que acontece? Quando eu reconheci que eu não conseguia ir, aí Deus me deu o entendimento. Qual foi o problema? O problema é que quando eu abri o negócio, eu pedi pro sócio. Mas quando foi para expandir, eu não pedi pro sócio. Quando foi para expandir, eu tomei a decisão. Eu comecei a dar as cartas. Eu era o sabidão, eu era o inteligentão, eu era o cara que tinha as estratégias. Eu sou o criativo aqui. O senhor não só cuida do comercial. E cuidou a ponto da gente fazer alguns milhões por ano. Então ele foi um bom comercial. A parte dele ele fez muito bem. Quem não fez bem foi eu. Então quando eu reconheci isso, eu entendi que eu quebrei. Só que depois o que eu percebi? Eu aprendi alguns segredos na depressão. Um deles é que, se você for perceber, a gente precisa o tempo todo se apoiar na matéria para poder subir de nível. Então eu preciso subir num carro, eu preciso subir numa casa, eu preciso subir num helicóptero, eu preciso subir numa roupa de grife, eu preciso me apoiar na matéria o tempo todo. E Deus me tirou a matéria para falar assim: agora mostra que você de fato é bom sem matéria, sem ter que apoiar em nada. Eu andei 2 anos a pé. E eu pensava na minha mente, na época eu andava de BMW. E aí eu comecei a pensar na minha mente o seguinte: como é que eu vou chegar numa empresa, vender um contrato de 50, 100 mil reais a pé? E aí eu pensava: se eu sou bom e se eu entrego resultado, elas não vão comprar a minha matéria, elas vão comprar o que eu entrego. Então, foram 2 anos de desconstrução. O que que Deus fez comigo? Tudo o que era meu, Deus tirou. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive todos os clientes, todos os contratos, tudo, tudo, tudo eu perdi. Cheguei a um ponto da igreja me levar cesta básica. Meu sogro levava cesta básica pra mim. Aluguel atrasado, tudo. E as pessoas perguntavam pra mim: "Você acha que vai voltar ainda?" Eu falava assim: "Tenho certeza." Mas por quê? Porque eu conheço eu e conheço Deus. Mas por que está passando por isso? Porque eu estou passando por um processo e hoje eu vejo que é necessário. Hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entrar em depressão, porque eu descobri quão orgulhoso eu era, quão prepotente eu era e quão apegado aos bens eu era. Hoje eu reconheço. Na época eu achava que eu não era. Então, a gente voltou à época de Brasília, a estaca zero. Só que assim, o que a gente fez esse ano foi mais rápido do que lá atrás. Ou seja, já tá mais veloz. Sim. Já tá muito mais rápido do que lá atrás quando a gente começou. Agora, foram 2 anos de medicamento, de remédios, de muita dor, de psicólogo, de viagens, de, cara, tanta dificuldade. Minha esposa, olha a cara dela, dando comida pra mim, tipo assim, "Ai, não Tipo, eu aguento não, nem tô mais, aguentando né? mais. Não aguento mais." Então, eu tava totalmente debilitado, eu não conseguia conversar nessa hora. Eu nem lembro que hotel é esse, pra você ter uma ideia. Eu tava totalmente debilitado. E aí, cara, um dia Deus falou comigo. Eu peguei um Uber pra chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, a hora que eu abri a porta, o Uber falou assim: "Moço, você pode fechar a porta um pouco?" Eu falei: "Posso." Ele falou: "Preciso falar um negócio pra você." Eu falei: "Tá bom." Encostei a porta, ele falou: "Você acredita em Deus?" Eu falei: "Acredito." Ele falou: "Deus me pediu pra te dar um recado." Eu falei: "Sério?" Ele falou: "Sério." Ele falou: "Deus tá me mostrando que você é um cara muito importante e que você é um homem de muito sucesso. Mas Deus tirou tudo de você, porque se não tirasse tudo, você não aceitaria Deus trabalhar na tua vida. Deus está tirando tudo.
Tirou. Só que Deus pediu pra te avisar que é pra você ficar tranquilo, já tá no final. Esse processo já acabou. Deus me mostrou que você tá doente e que essa doença Deus tá arrancando hoje de você. E Deus me mostra uma dívida impagável. Mas Deus vai te dar todo o dinheiro pra pagar porque agora não é mais você, agora é Ele. Falou as coisas que eu falava. Meu Agora não é mais Deus. você, é Ele. E daqui 1 ano você vai ver onde Deus vai te colocar. Eu falei, mais alguma coisa, moço? Ele falou, não, Mais mas algum recado? abri a porta, saí do carro, cheguei em casa e falei assim, amor, Deus falou comigo agora dentro do Uber. Contei essa história pra ela. E de lá pra cá, eu comecei a melhorar. A minha esposa um dia perguntou pra mim assim, amor, eu não aguento mais. Eu falei, eu também não. Se você quiser, eu te libero. Vai embora, pega as crianças, vai embora. Você não é obrigado a ficar comigo, eu não acho justo. Eu acho que você tá sofrendo demais. Queria, inclusive, que você caçasse outra pessoa pra você, porque eu acho que eu não quero mais. Tipo assim, eu desisti do negócio, eu desisti da vida, eu desisti de Pro tudo. cara chegar nesse ápice É. assim, é Cara, eu porque. fiquei 6 meses sem trabalhar, pra você ter uma ideia. Meu 6 meses sem trabalhar, você imagina. Só que assim, aqui mostra um detalhe. Eu sabia fazer dinheiro, porque todo esse tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu usei o dinheiro que eu tinha até Uhum. acabar. Então eu soube fazer grana. Então, quando acabou todo o recurso e a gente começou a viver um processo de muita dor, eu falei pra ela assim, ó, vai caçar uma coisa pra você fazer da sua vida, porque não dá mais pra gente ficar junto, eu acho que não é justo. E ela falou, não, não é isso que eu tô falando, eu não quero separar. O que eu quero que você me diga é o seguinte, como é que faz pra você sair da depressão? E aí, na hora, parece que ela fez uma pergunta que girou uma chave. Eu falei assim, eu sei como que faz pra sair da depressão. Ela falou, por que você não sai? Eu falei, porque eu não quero. Ela falou, você não tá entendendo. O que que uma pessoa tem que fazer pra sair da depressão? Já que você é tão estudioso. Eu falei, amor, é muito simples. A primeira coisa que toda pessoa tem que fazer pra sair da depressão é colocar o corpo em movimento. Ela falou, por quê? Eu falei, porque depressão não habita em corpo em movimento. Eu tinha estudado Uau. neurociência, Aham. PNL, tudo que você imaginar, eu estudei desses trem. Sim. Aí eu falei, se colocar o corpo em movimento, a depressão vai embora com o tempo. Ela falou, então vamos fazer isso? Eu falei, não, eu não quero fazer. Eu só te expliquei a resposta que você me pediu, eu te dei a resposta específica, mas eu não quero fazer. Ela falou, então vamos lá pro meu pai. Pegamos um carro, meu sogro veio me buscar, a gente foi pra lá e eu tomando remédio, 9 tipos de medicamento ainda. Novembro de 2023 eu estava doente, filha. Caraca. Novembro de 2023 eu estava doente, debilitado. Que isso? Cheguei lá, essa época de dezembro eu estava lá. Então foi Ba- na época que vocês Sim. conheceram, né? Basicamente, não, foi um pouco antes. Foi Antes eu tinha um projeto na na rede. televisão. Sim. É. Eu não lembro se foi antes da pandemia ou depois da pandemia. Ali foi depois da pandemia. Depois da Foi pandemia. depois. Depois da pandemia, eu vivi isso daqui, ó. Eu ficava assim, Ah, tá. dias Ah, bem, dias entendi. mal, dias bem, dias mal. Tanto é que Instabilidade. quando eu cancelei meu programa de televisão, eu só não fui mais. Eu não cancelei o programa. Eu só não Uhum. fui. Tipo assim, não quero mais fazer. Eram essas minhas fases de uma semana bem, uma semana mal. Então é importante falar que foi um processo, não foi de um dia pro outro. Não, Você não, não. entendeu que teve. Foi 2 anos. Foi 2 anos. 2 anos de sofrimento. E aí, cheguei no meu sogro, um dia eu acordei e falei assim, quer saber, eu vou ir. Botei um calção, um tênis e fui correr. Porque eu já corria, né? Fui correr. Debilitado, corri 4 quilômetros. Fui até na BR e voltei. Quando eu cheguei em casa, todo mundo apavorado. Onde é que você foi? Eu falei, eu fui correr. Mas como é que você sai num aviso? Todo mundo achando que eu tinha fugido já. Uhum. Eu falei, não, fui correr. Não, não pode fazer sem avisar a gente, não sei o que, se acontece alguma coisa. Eu falei, não, tá tudo bem, filha. Tá, mas e aí, o que que aconteceu? Eu falei, ó, eu decidi que eu tô curado. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não, tô te falando, eu decidi, agora eu tô curado, pra pegar esse remédio e jogar tudo fora. Falei, não vou fazer isso não. Falei, tô te falando, não vou mais tomar remédio. Não, amor, todo mundo entrou em desespero comigo, porque viram que passaram 2 anos comigo, né? Eu falei, escuta aqui, eu me conheço, eu só precisava da primeira corrida, agora ninguém mais me segura. Eu já voltei, não vou tomar mais remédio. Ela falou, você não vai fazer isso comigo? Eu falei, vou. Ela falou, não. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar o que tá aí. Quando acabar, eu paro de tomar remédio. Eu me dei alta hoje. Ela falou, não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu falei, acredito. Ela falou, mas se der pane? Eu falei, se der pane, eu te autorizo a me internar na mesma hora. Mas não vai dar, porque eu me conheço. No outro dia eu fui de novo, fui de novo, fui de novo, fui de novo, fui tomando os remédios. Quando acabaram os remédios, eu parei de tomar remédio. Mas não recomendo isso pra ninguém. Por favor, não façam É, isso. cada um tem a sua Não, fé, não né? façam isso, por favor. Então, assim, quem tá tomando remédio, continua, vai seguindo a orientação médica. Eu é porque sou um rebelde, eu reconheço isso. E aí, cara, parei de tomar remédio. E aí eu descobri que existem 3 pilares, uma pirâmide para você sair da depressão que funcionou para mim. Não é uma receita, funcionou para mim. Primeiro, cuida do seu intelecto. Ou seja, eu fui tomar os remédios, tomei durante 1 ano, pelo menos eu tomei todos os remédios.
Um ano eu fiquei sem remédio em depressão, um ano tomando remédio pra tentar sair. Então, por isso que eu tomei um ano só. Tomei remédio. Segundo, eu coloquei o meu corpo em movimento. Terceiro, eu me conectei profundamente com Deus de novo. Então, na minha concepção, as 3 áreas para você preencher para sair da depressão é cuidar do seu intelectual, que é dessa parte emocional, medicamento, psiquiatra ou psicólogo, seja o que for, um profissional para te ajudar. Segundo, colocar o teu corpo em movimento. Terceiro, conexão profunda com Deus. Ponto. Se você fizer isso, numa questão de processo, eu acredito que todo mundo vai sair. Que quiser sair, mas não é fácil sair. E o problema é que a gente não quer. O que eu descobri? Faça sem vontade de fazer. Foi o meu processo. Vai correr sem vontade. Outra coisa que eu aprendi, quem tá em depressão, eu não sugiro ir pra academia, vai correr. Vai pra rua, ver gente, vai correr. Aí, cara, quando a gente começou a sair, eu percebi que realmente tinha acontecido um grande milagre e eu consegui me libertar ou me ver livre da depressão e estou curado. E hoje, que dia é hoje? 11. 11 de dezembro. Hoje está fazendo 1 ano que eu estou sem nenhum medicamento. Olha aí. Rapaz, que Arrebentou. testemunho. Isso aí. Deixei pra contar aqui. Você é um testemunho, gente. Exclusividade aqui. Exclusividade aqui no podcast Comunica Aí. Já tivemos muitas notícias boas, né, durante a sua vida, a sua trajetória, que inclusive essa eu já tive depressão também. Uau. E eu venci ela com 18 anos. E eu sei muito bem isso que você está falando. E literalmente é isso. Essa pirâmide existe, é real. E o que me fez sair também foi seguir essa pirâmide. Não coloquei meu corpo 100% em movimento. Mas o movimento que eu fiz foi... Eu fiz outros trajetos. Mas essas duas eu segui muito bem, que foi cuidar muito bem do nosso interior, que isso é importante. Muito. E se aprofundar em Deus. E isso ajuda muito. Inclusive, eu queria que você falasse a respeito de um negócio. Que é uma citação do seu livro, do psiquiatra. Eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele. É William Glasses ou é Iglesias, não sei. Você faz a respeito da pirâmide de aprendizagem. Você fala que no livro tem essa citação, que 95% do conhecimento ele é aprendido quando temos que ensinar alguém. E eu queria que você falasse sobre isso, mas eu queria que você falasse também o que você conseguiu tirar de aprendizado durante toda essa trajetória, ensinando as pessoas a literalmente sair do buraco. Então, na verdade, essa é a teoria do aprendizado, né? Ela fala sobre a curva do aprendizado. Então, dentro dessa curva, ela explica como que a gente aprende. Então, quando você ensina, você aprende mais rápido. Mas, para mim, acredito que o grande aprendizado foi justamente a ideia do que eu falei hoje, né? Que a vida dá volta. Então, assim, eu estava aqui, eu perdi tudo, e agora a gente está voltando. Aí, um tempo atrás, uma pessoa na igreja me perguntou o seguinte: você acredita que você vai voltar ao nível que você estava? E eu falei pra ela, não. Ela falou, sério, cara, por quê? Eu falei, porque eu vou ser maior. Ela falou, por que você... Tipo assim, bugou meu sistema aqui. Eu falei, cara, porque eu levei alguns anos pra chegar num patamar e agora eu sei fazer qualquer negócio crescer de faturamento. O que eu não tinha tido era um MBA de como tirar da dívida, agora eu tenho. Então agora eu sei como sair da dívida. Então agora é mais rápido. A prova disso é que esse ano, na minha melhor época, quando a gente tinha 9 estados para atender, eu tinha uma equipe com 6 pessoas que cuidavam de tudo para mim. Hoje o nosso time tem 12 pessoas. Então em um ano a gente já cresceu muito mais. Meu escritório tinha 35 metros quadrados. Hoje tem 300 metros quadrados. Então mudou totalmente o jogo. Muito rápido. Em 12 meses, cara. De dezembro para cá. Faz um ano que eu tô sem tomar remédio. Então, assim, hoje a gente já é a maior escola de treinamento e consultoria de Palmas, de Tocantins, eu vou dizer. Não tem ninguém, todo mundo que faz nossos cursos fala assim, bicho, eu já fiz muito curso, eu não tenho nada igual. Agora deixa eu te perguntar, durante esse 1 ano, qual foi o maior desafio que tu pegou de empresa aqui, que você conseguiu solucionar? Eu vi algo também que chamou muito a nossa atenção, foi da Casa da Cadeira. Muito, que, assim, lá é absurdo. Chocada com aquilo ali. Até hoje a gente não se QR perdoa, Code. Lembra do método da Outlet lá? Sim. Eu melhorei ele. Ele aperfeiçoou. Eu melhorei. Tinha QR Code, gente, espalhado na cidade. Você não tá entendendo, não. Causando fuxico. Outdoor. E a gente acompanhando, a gente ficou louco, porque a gente não tinha dinheiro pra ir no dia, porque você não tem ideia da fila, a movimentação que fez na porta Foram daquela 4 loja. horas de fila.
Foi. 4 Eu vi anos. muita gente. Cara, o maior desafio que eu peguei em empresa, eu não vou citar talvez um caso, porque às vezes pode ficar delicado a pessoa se Uhum, é. identificar. Sem citar É, empresa. sem citar a empresa. Mas pra mim, o que que eu percebi em Tocantins? Tipo assim, o que que eu sou? Eu me considero o Robin Hood dos negócios, que é o cara que pega dos grandes para trazer para os pequenos. Então, por ter sentado em grandes mesas, eu já atendi empresas bilionárias que você falou. Então, naquela época que você falou do Carlos, eu dei consultoria para ele. Então, você não tem noção do quanto a gente aprende lá em cima. O movimento, o ritmo, a mentalidade de quem mora em São Paulo é outra. É. Sim. Então, como eu investi muito em treinamento, em desenvolvimento, eu me sinto muito preparado para atender as empresas. Ponto. Então, quando eu cheguei em Palmas, o que que eu percebi? O nível de competência técnica é muito baixo. E, por favor, não se ofenda. Eu não estou dizendo Uhum. que as pessoas são incompetentes, mas eu me Uhum. refiro a aporte de ferramental, estrutura, estratégia de negociação e liderança, principalmente. Então, o maior desafio que eu vi em Tocantins, lideranças muito debilitadas. Se eu tivesse um papel e tivesse uma caneta e tivesse uma câmera, eu ia desenhar para você. Mas é basicamente assim, ó. Aqui tem a linha do tempo e aqui tem a linha da confiança. Todo dono de empresa, quando ele vai colocar um líder na empresa, ele pega quem está há mais tempo e quem ele Uhum. mais Confia. confia. Ponto. Só que todo mundo que ele vai colocar em liderança são as pessoas mais antigas numa função e as que eles mais confiam, Uhum. para que eles coloquem no cargo. E é errado se fazer isso. O correto é: eu vou colocar você não pelo seu tempo, não pelo tanto que eu confio, porque confiar em você é uma obrigação. Você ser leal e confiável é uma obrigação sua, é o seu caráter. Agora, eu vou te colocar porque você tem competência gerencial para gerir esse comando que você tá. Um dos maiores erros que todo empresário faz é pegar o melhor vendedor e colocar para ser gerente, pegar o melhor financeiro e colocar para ser gerente. Não é assim que se estabelece liderança. Então eu percebi que Palmas tinha um oceano azul quando eu cheguei aqui. Por quê? Muita gente, mas muito fraca em negociação, em habilidade de negociação, em persuasão, em técnica, em abordagem, em fechamento. As pessoas muito fracas. Muito mesmo. E em liderança, principalmente, porque os gestores, os líderes, eram os funcionários antigos de confiança que faziam muito bem um papel operacional. Mas não eram pessoas preparadas em competência, em liderança, eles não sabem contratar, não sabem demitir, não sabem treinar, não sabem fazer reunião, não sabem fazer meta, não sabem fazer nada. O que o cargo exige, ele não sabe. Ele sabe mandar nas pessoas e conhece a operação. Ponto. Ponto. Então, o que que foi mais legal para mim? Foi pegar empresas que não tinham essas estruturas, nós começamos a formar esses líderes, e ao formar esses líderes, nós começamos a ver um faturamento subir. Então, quem me conhece sabe, eu não vendo mágica, eu vendo estratégia. Então, se o teu problema é liderança, eu vou formar teus líderes, vou formar os teus vendedores, vou entregar para vocês uma estrutura de uma negociação mais profissional, vou explicar como funciona isso e a gente vai ver o teu faturamento aumentar. Tanto é que na Casa da Cadeira, a gente fez 50% do faturamento do mês inteiro em um dia. É muito absurdo Foi isso. absurdo. É Foi muito absurdo. A absurdo. gente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tu quer falar? Porque Não, pode. toda hora eu tô perguntando. Mentoria gratuita É, agora, vai. Ó, gente, gratuito. por isso que eu tô falando pra você ficar até o final, que o negócio aqui você vai sair daqui como alavancar a sua empresa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vai. Palmas tem uma deficiência muito grande em relação ao atendimento. Mas muito, não é Muito, pouco, não. Nas suas mentorias, nos seus cursos que você dá às empresas, vem alguma coisa relacionada a isso para ajudar o vendedor a fazer aquela abordagem certa? Vem. Eu tenho 2 tipos de treinamento que ajudam a resolver esse problema. Um deles é o curso de formação de vendedores, ou seja, é o único curso que forma o vendedor. Não é um curso de vendas, é um curso de formação. Tem toda uma formação. E eu tenho um curso que eu trago a metodologia da Disney, que é sobre essa parte de atendimento e cultura. Então, esses 2 treinamentos, eles trazem muito fundamento para a empresa. O que que eu percebi? Que as empresas, elas atendem de uma forma extremamente amadora. Só que o que eu falo para os empresários é o seguinte: se você fatura o que fatura com uma equipe que está te entregando. Hoje é cientificamente comprovado que o time entrega 30% de performance. Então, se você fatura 1 milhão com 30%, imagina quanto a gente pode faturar se a gente subir para 50% a performance do teu time. A abordagem, a negociação. Por exemplo, você quer ver um erro que todo mundo comete? Você veio para comprar essa xícara.
Aí você pergunta, quanto é a xícara? Eu falo, olha, é 15, 30 reais. Maravilha. Tem desconto? Eu falo, claro, eu consigo te dar 10% de desconto. Para quem fez o curso comigo já sabe que o primeiro erro é esse. A gente nunca fala o percentual de desconto. Ponto. Segundo, depois que eu te falar o desconto, você vai falar para mim uma segunda saída que é, e no parcelado? Aí eu vou falar, no parcelado tem X% de desconto. Eu nunca ensino meus clientes, meus alunos a fazer desse jeito. É 30 reais? É. Qual que é a sua forma de pagamento para eu entender o quanto eu posso ajustar isso aqui para você? Boa. Aí você vai falar, bom, é à vista. Ah, é à vista no Pix, no débito, como é que é? Não, no Pix, legal. Então, eu tenho 10% de margem? É o que eu tenho? Legal. Então, de 30, eu vou calcular. Vou tirar 5 primeiro. Falou, olha, vou fazer para você R$ 28, pode ser, no Pix? Poxa, o que a pessoa vai pedir? Me dá mais um desconto. Uhum. Se você sair na arrancada com 10, o cara vai querer 20, ele vai querer 30, ele não vai parar. Uhum. Aí, dei os 5, dei 7. Numa pior de uma negociação, o cara vai falar, bicho, eu queria mais desconto, porque eu fui no teu concorrente, não sei o quê. Daí eu vou chegar e vou usar duas técnicas com o cara, que uma delas é, olha, o que eu consigo fazer é, vamos supor que fosse por 25. Olha, o que eu consigo fazer é por 25 para você. Mas eu quero te fazer um acordo. Qual é o acordo? Eu tenho outras. Quantas xícaras dessa você precisa? Nossa, no total eu precisaria de 5. Se você levar as 5 comigo, eu vou. Daí eu ensino a técnica do nono andar. Eu falo, eu vou lá no nono andar e eu vou ver se eu consigo alguma coisa para você. Por quê? Porque o que eu negocio com os meus clientes? Quanto é o máximo de desconto que a gente pode dar? A gente pode dar 15? Sim. Então 10 fica com você e 5 com você. Só que o que eles fazem? Na primeira abordagem eu te dou os meus 10 e na hora de te dar os teus 5 eu chamo você. Ô, você consegue vir aqui, Daniel? O cliente tá querendo levar uma xícara dessa, você consegue dar um desconto pra ele aí, aprovar um desconto pra mim? Eu trago você no meio da jogada. Erradíssimo. Eu preciso te levar essa informação lá onde você tá na sua sala. É por isso que eu chamo da Entendi. técnica do nono andar. Falo, ó, daí como é que eu faço isso aqui? A gente chama de acordo. Então eu faço o seguinte, bom, se eu consigo, vamos supor que você está pedindo para fechar as 5 por 22, eu estou conseguindo fechar por 25. Aí eu faço um acordo com você que é, se eu conseguir as 5 xícaras por 22 cada uma, nós temos um acordo, fechamos o negócio? Fechamos. Aí eu pego na sua mão. Peguei na mão, eu falo, vou lá no nono andar e já volto. Vou lá na sua sala. Falo, Daniel, tô com o negócio engatilhado no Pix, 5 xícaras, de 25 já dei minha margem, já dei tudo. Agora eu preciso da sua, só que eu não gastei toda a sua. Ela quer fazer por 22, daria pra gente fazer até por 20. Você consegue embutir os 22 pra mim? Você vai lá, autoriza no sistema, eu volto e eu falo, Rose, você tem muita sorte. Por quê? Olha, dificilmente o chefe libera esse tipo de condição. Mas como você falou que vai pagar à vista e vai fechar esse acordo comigo agora, foi autorizado. Você quer passar o cartão aqui? Uhum. Já Ponto. traz. O que é o segredo aqui? Primeiro, uma negociação mais profissional, mais cadenciada, um fechamento muito mais persuasivo, mas principalmente, na hora de dar o desconto pro cara, você percebe que eu transformei numa boa notícia? Sim. Sim. Não Ele- é um, beleza, vamos fechar. Não, deixa eu ver se eu consigo Vai criar uma fazer. expectativa O na cara pessoa, né? volta, e aí eu comecei a testar uns padrões. Quando eu vou para o nono andar, e eu fiz uns testes lá na casa da cadeira mesmo, eu volto assim, ó. Aí a Mais pessoa começa a triste. falar assim: ah, não, por favor, vem com um sorrisão. Então ele já tá com Aham. expectativa. E aí quando eu chego e falo assim, cara, Ele quer muito, né? eu tenho O uma notícia negócio. para te dar. Não deu certo, né? Aí eu falo, você tem muita sorte. Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Pronto, eu Ah, levei a emoção dela lá em cima, é só apresentar a máquina. E Ponto. já era. Uma venda Ponto. fechada. ela não tem nem como pedir mais desconto, Não tem né? como. Porque Ela ela, fez um ela acordo comigo. O nosso erro é, é não saber fazer fechamento. Então as pessoas não sabem como abordar. Por exemplo, a forma erradíssima que todo mundo usa para abordar. Olá, bom dia, como eu posso te ajudar? É a forma errada. Forma errada. Só que as pessoas acham aqui que bom atendimento é eu ser empático no cumprimento, e não é isso. Por que, Daniel, que é errado? Porque quando você vai estudar programação neurolinguística, por exemplo, que é uma das minhas especialidades hoje, uhum, você vai perceber que existe um conceito chamado palavras hipnóticas. O nosso cérebro funciona assim: a gente ouve 7% das palavras. Os outros 93% são capturados e transformados em imagens. Então, tudo que você fala não é ouvido, você transfere para a imagem o tempo inteiro. Então, quando eu chego para você e pergunto, eu posso te ajudar? A palavra ajudar, ela é transformada em uma imagem, normalmente uma imagem negativa.
onde você se vê numa cadeira de roda, você se vê Hum. impotente. E eu tô basicamente dizendo, como você é impotente e incompetente, eu posso fazer alguma coisa por você? Então, o que que eu gosto de usar? Muito bom dia, tudo bem? Como eu posso te servir? Bom, Porque a palavra servir é eu me prostrando. sim. É eu te enchendo um copo d'água, fazendo algo pra você. Daniel, mas o quanto isso de verdade vai influenciar numa venda? Tudo. Porque tem início, tem meio e tem fim. Tudo usando as palavras corretas. Então você percebe que é muito. O que que eu digo para os meus clientes? A venda é detalhe. É no detalhe que está a venda. Ponto. Bom É demais. errado também a abordagem quando a pessoa fala assim, a senhora pode ficar à vontade e se precisar de mim, eu tô aqui à disposição? Isso é uma Horroroso. abordagem, é horroroso? Horroroso. É? É. Ali não faz uma venda. Não. Geralmente esse tipo de atendimento a A gente encontra pessoa em dá a volta e farmácia. vai embora. É, a gente encontra em farmácia muito isso. Pode ficar à vontade. Eu prefiro olhar para você. Primeiro, eu sempre vou te perguntar o teu nome. Segundo, eu sempre vou acrescentar a palavra muito antes do bom dia, boa tarde, boa noite. Por Muito quê? bom Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo dá, mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, só quem é treinado por mim. Aí o que acontece? Quando você tá olhando a loja, eu pergunto para você: como é seu nome? Rose. Rose, você já foi atendida? Não. Se você estiver precisando, você vai falar: olha, eu estou atrás de tal coisa. Se você falar: eu só estou dando uma olhada, aqui tem uma coisa muito interessante. Uhum. A pessoa fala assim: eu tô dando uma olhada. O nosso maior erro, muitas vezes, é seguir guru de internet. A internet tá cheio de guru que sabe fazer tudo, daí eu gosto de olhar o feed dessas pessoas. Não tem um curso, não tem um evento, não tem uma palestra, não tem um nada. Mas aula o cara dá um monte. Não tem um cliente, uma foto com um cliente. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver só isso, só cliente o tempo inteiro. Então a gente tem história, ponto. Sim. Tem resultado. Então o que que eu digo pro cara? Quando eles dizem assim, olha, o que que você vai dizer pro seu cliente para contornar a objeção quando ele disser que tá dando uma olhada? Quando ele disser que tá Só tá. que vai pensar. Cara, você não tem que contornar a objeção. Você tem que acomodar esse cara. Se ele tá dando uma olhada, eu vou falar, muito bem. Tem alguma coisa específica que você gostaria de olhar para eu te mostrar? Não, não, eu tô tranquila. Maravilha. Então é o seguinte, eu me chamo Daniel. Eu só vou te fazer um pedido. Antes de você sair da loja, por favor, você pode me chamar pra gente poder bater um papo? Ou pra você me dizer o que você achou? Pode ser? Ponto. Deixa a pessoa à vontade. Deixa ela curtir, deixa ela olhar, deixa ela à vontade. Às vezes, a mulher é assim, você vai saber disso. Sim. Ela gosta de só ir olhar. Você não tá com intenção de compra. Então eu não tenho que contornar porcaria de objeção nenhuma. Eu tenho que deixar você em paz, senão você vai sair de lá achando que eu sou um saco. Agora, se eu tive uma boa conexão com você, uma boa abordagem e conseguir deixar você à vontade, como é que eu faria isso? Eu falo, você quer olhar? Legal. Posso te fazer um pedido então? Eu posso pelo menos te servir uma água para você poder olhar à vontade? Não, não, tô tranquila. Então deixa eu te servir um café, poxa. Vamos tomar um café comigo? Aí eu já comecei a quebrar o gelo e a tensão. Então a Sim. pessoa foi olhar, ela vai curtir, eu vou começar a bater um papo com ela e eu vou pelo menos servir o café. Em cada 10, às vezes sai uma venda. O problema é, qualquer coisa à tua disposição, eu não quero a sua disposição. Ponto. Eu quero saber, tem palavra específica que você deve usar e palavra que você não deve usar. Simples. Ufa, é uma hora, né, É, gente? é, Vamos seguir deixa até eu. meia-noite? Até meia-noite. Daniel, eu queria saber o seguinte: como que foi a criação do evento Fogo? Co- Primeiro, fogo. Maravilhoso. Já é. Aí é outro podcast, Já né? chama atenção, né? Fogo. Pô, fogo pra quê? O cara vai incendiar tudo Fé na lá? vida É na e nos fé. negócios. Ah, ó, ficou na mente, viu? Fogo na fé, na vida e nos negócios. E outra, trazer pessoas nacionais, Yudi, Felipe Natália Tito, Beauty. Natália Beauty. Em que momento que tava aquilo dali? O que aconteceu ali? Tá. Por que o evento Fogo? Como a gente viajou o Brasil todo, aconteceu um fenômeno engraçado comigo. Eu chegava nos lugares e as pessoas falavam assim, bicho, a gente senta pra conversar com você, você mexe com a gente, assim, eu sinto incendiar aqui dentro. Eu falava, legal. Aí eu ia pro Mato Grosso, o cara falava, bicho, eu sinto um fogo aqui dentro. Aí eu ia pro Rio Grande do Sul, eu sinto queimar dentro de mim. E eu comecei a pegar esses padrões e eu percebi assim, eu tenho um dom de ativação. A forma com que ele me vê. Tá Não, naquela. não, eu ativo o coração da pessoa. A Sim. maioria das pessoas que chegam perto de mim são cheios de ideias, cheios de sonhos, mas não fazem. Lembra que eu falei antes? Uhum. Eu falo tanta coisa pra essa pessoa que ela sai daqui com a vontade de fazer.
Ela sai louca para executar. Ela sai, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu percebi que eu incendiava a vida das pessoas. Esse dom de ativação, de incendiar. E aí nasceu o nome fogo. Por quê? É Tá. um fogo não é de consumir, é um fogo de ativar, de incendiar, sabe? Execução. De queimar a vida da Aham. pessoa por algo maior. Na fé, na vida e nos negócios. Porque a sua vida espiritual tem que ser incendiada para dar certo. A sua vida pessoal tem que ser incendiada para você viver uma vida gostosa, intensa, de verdade. E os seus negócios também precisam ser incendiados. Quando eu falo de ser incendiado, não é tocar fogo no negócio, é queimar o que não presta e trazer um fogo que abre para você acessar coisas novas. Então Legal. surgiu daí. Lembra que eu falei para você que a gente já tinha feito coisas grandes em outros lugares, mas a gente Sim. não era conhecido aqui. Uhum. Então, quando a gente fez o evento Fogo, era: oi, estamos chegando. É, Daqui pra frente, se preparem, porque esse é o nosso cartão de visita. foi. Essa é a nossa porta de entrada é aqui. Aham. Foi basicamente um bem-vindos, É. né? Então, assim, Chegamos. nosso primeiro evento foi para 1.100 empresários, mano. Sim. Foi uma Eu tava pancada. lá. Uma Tive a Não, pancada. não, foi oportunidade. maravilhoso. Na época que eu estava como repórter, ele estava como marketing. Eu falei, cara, a gente precisa ir para trabalhar. É. E nem era a nossa escala, mas eu me coloquei à disposição para poder participar do Acessar, evento, né? exatamente. É aquela questão que tu falou que ficava fazendo churrasco, mas você estava ouvindo tudo. É. Foi Perfeito. isso a gente lá. A gente foi Eu embora rapidinho, filmando, voltou. mas- Foi maravilhoso aquele evento. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se pode dar spoiler, não sei se você tem algum projeto do fogo pro próximo ano, 2025? Vai vir queimando aí. Comerciais nesse exato momento. Não faz isso. A gente tem. Tem? Tem um Ixi. nome de peso aí. Viu? Bota Tem exclusivo data na já? tela. Não, a única coisa que falta é a data. O que que acontece? O evento Fogo, ele é um evento que ele é um evento Depende da. de muitos fatores, muitos fatores. Mas eu tenho um desejo no meu coração, sim, de fazer. Normalmente no Fogo eu não uso meu recurso. Aqui entra uma estratégia. Eu uso o recurso do mercado. Então eu capto empresários que bancam o Fogo. São investidores que eu chamo, né? Os investidores do Fogo. E alguns empresários já sinalizaram o interesse em investir nesse projeto de novo, em 2025. Qual que é o gap aqui? 2024, nós hiperfocamos em estruturação do nosso negócio. Então, nós fomos para o escritório novo, construímos equipe, mostramos que a gente sabe trabalhar. Eu não sei fazer só no teu, eu sei fazer no meu. Então, Isso é importante. ponto. Tá? Então, eu não sou o cara do palco, eu sei fazer. Ponto. Estou mostrando para você que eu sei fazer. Segundo, 2025, nosso plano é expansão. Então, a gente vai atacar o Estado. Então, a gente vai agora ficar conhecido no Estado. Então, para isso, o que está em jogo agora? Nosso calendário. Eu preciso entender se eu dou conta de produzir um evento no meio de toda essa loucura de expansão, porque a gente vai fazer 20 treinamentos o ano que vem, 20 turmas. Caraca. 10 em Palmas, começando no dia 20 de janeiro, o primeiro, e outras 5 ou 10 fora do estado. Perdão, no estado. A gente vai para as 5 maiores cidades do estado. Então, há chances, hoje eu diria de 50 a 50, que é executar o evento e trazer a atenção ainda maior e não executar o evento e continuar a estruturação. Então, existe essa chance. Porém, se eu for fazer, talvez eu faça ele num formato diferente. É bem provável que daí eu vou trazer um único player que já é responsável por arrastar todo mundo que eu precise arrastar. É um cara bem Show. pesado. E eu não preciso gastar tanto com muitos players. E eu faria aí talvez um dia todo de evento ou alguma coisa nesse sentido. Existiu uma possibilidade da gente trazer 2 players, daí eu faria 2 noites. Boa. 2 noites. Porque eu gosto muito da ideia de network. Uhum. Então eu quero que as Mas- pessoas se conectem, que elas troquem ideia, que elas façam negócio entre elas. Eu quero dar uma melhorada no evento. Então eu quero sim fazer. Tenho um desejo enorme no meu coração. Se você estiver vendo isso e quiser ser um investidor, me chama. Vai que você tem muita grana, eu tenho muito desejo e sei fazer. Então a gente faz. É isso aí. Então a gente faz. Agora, eu acredito que esse evento ele vai virar calendário.
sabe? A gente quer Legal. chegar uma hora que faça ele de fato todo ano na mesma data. Você falou de data. Se a gente for fazer, a gente vai fazer provavelmente junho ou depois de agosto. Que agosto estava muito quente. Então Que a já gente fica conseguiu, aí, ó. a Já gente conseguiu conseguimos arrancar um tirar. negocinho A gente vai rindo, Não é a brincando. primeira letra do palestrante? Será que a gente consegue? Aí é demais, né? É demais, né? Eu vou dar um dado que daí vocês vão ficar caçando. Ele é um Ó. empresário que ele tem 1000 lojas no Brasil. Acho que eu sei. Beleza, bota no Google. Oi, Google. Agora a gente vai para uma parte também, Daniel, muito importante aqui no nosso podcast, né, Daniel? Agora eu não lembro, me recordo como que isso aconteceu. Mas a gente sempre gosta de trazer, nós falamos que as figurinhas, mas são pessoas que são importantes na sua trajetória, na sua vida, na história de superação. Que E que legal. a gente gosta de mostrar aqui para a gente poder recordar e para quem está em casa também, Conhecer. para conhecer. Adorei. Eu acho que Vamos, essa... vamos lembrar. Agora deixa eu ver se eu Eu lembro. acho que isso Ah, são- não. Foi, Não, lá. a Foi volta. errado. Não, pode passar. Essa aqui foi o fogo, né? Foi. Foi o evento que teve aqui em É. Palmas. E pra mim foi o maior evento que já teve aqui. Desculpa, eu sou Foi. palmense. O maior pra- evento de empreendedorismo foi esse. O maior e o É. melhor que eu já Foi. participei. Foi Porque eu mesmo. amei. Eu parava ali, não conseguia nem trabalhar direito, porque o negócio foi... Esse Não, dia foi foi muito assim, bom. Deus fez algo extraordinário nesse evento. E o legal, a gente tem como usar testemunho. Eu não sei se você foi comigo, amor, mas no dia anterior a gente foi no local do evento. Sim. E Eu aí tava você lá, né? tava Sim, a junto gente com a tua foi equipe. Pegar uma e- entrevista pra fazer uma chamada. É, E uma coisa que chamou muita atenção da gente Vamos foi ver a se- oração. Olha, eu não Ah. tinha nem Você combinado reuniu a isso com equipe ela. é. pra E orar. você fez. Aí você, inclusive, a gente tava filmando, você falou assim: vamos aqui orar com a gente também. E aí todo mundo da Foi, SBB orou foi. também. Então aquilo ali, a gente tem Eu isso tenho um na nossa vida. propósito, né? Não Exatamente. é, É. Não era só um evento. Não, inclusive, não sei se é relevante falar o que eu vou falar, mas uma coisa muito engraçada aconteceu. As pessoas começaram a me falar depois do evento, né? Até hoje elas encontram e falam, cara, eu tive no teu evento. Inclusive, eu quero te dar uma fala. A palestra que eu mais gostei foi a tua. Tipo assim, pra mim é validação. Aham. Porque os caras que eu trouxe são muito grandes, Sim. mas eles têm história. Eles têm uma história. Eu não trouxe nada de palestra de história, eu trouxe estratégia para negócio, Sim. que é o que eu gosto de fazer. É dar ideia, dar... Você parou, você botou o. Eu dei aula. Sim. Eu dei uma aula. Mostrando, né? É. Tipo, não era uma lousa, era papel, né? É. Mas Flip chart, Isso. show. Ele é muito top. Vamos lá? Passa pra próxima, que a gente vai falar. Essa A vai gente falar. não conseguiu pegar a outra, mas passa Vamos aí, que é ver. o pessoal que tá por trás, os bastidores. Isso Ficou aqui- faltando outra metade aqui, tá? Mas Não, vai a mostrar gente pra pegou dele. uma representando, né? Isso. Que são, é a sua equipe, Negócios Fora da Curva? Esse daí, não, mas é um marco importante na nossa vida. Foi. Foi. Esse daí é um cliente que contratou o nosso curso para 50 funcionários. E ele mandou colocar a nossa logo na camiseta dele em vez da logo dele. Só que esse cliente é um cliente parrudo. Cara, eu nunca imaginei que eu daria um dia curso para esse tipo de empresa. Sabe quem é? É a Yamaha. Caramba. Então, assim, para mim foi a abertura de um novo nível. Top. Ó, eu dei curso para Yamaha. Essa semana eu dei treinamento na Centauro. Empresas que eu jamais, eu dentro vi, dos meus eu sonhos vi mais chegando. distantes, eu imaginei que um dia eu chegaria. Então, assim, para mim foi a validação de que a gente faz é bom. O cara olhou para mim e falou, bicho, é caríssimo o que você faz, mas eu tô disposto a pagar. Mas o retorno Aí também, você né? acaba. Por isso que eu falo pra vocês, fica até o final. Porque isso aqui a gente poderia ter pagado pra ele vir aqui. Falar só para vocês dois. Exatamente. Mas a gente não vai falar quanto que a gente pagou pra ele. E A gente eu vai assinei um falar. termo, inclusive, que eu não posso falar. Mas Foi aproveita, viu? foi acima de 3 dígitos. Ó. É sobre isso. Vai, Vamos. passa. E essa pessoa, hein? Ai, ai. Quem que é essa pessoa? A gente queria saber o que ela representa, essa pessoa na sua vida, na sua trajetória. Eu acho que ela não é que ela disse não pra você, eu acho que ela quis cuidar de você, né? Lá atrás. Eu falei, sabe o que pra ela aí? Vem comigo que eu tenho um plano. Aí ela falou, você é louco. Mas Cara, a Ellen, ela... Eu acho que tudo que eu conquistei, eu devo a Deus que está no céu e a ela que me deu fundamento para tudo.
Então, assim, eu vejo que ela é meu contrabalanço, sabe? Meu contraponto. Ela é a pessoa que me traz paz, ela cuida muito bem de mim. E eu acho que ela é minha melhor amiga, sabe? É uma pessoa, assim, que eu admiro a ousadia, a coragem dela. Ela me ensinou uma coisa muito interessante. Eu digo pra ela assim, pra mim ela é a pessoa mais parecida com o Jesus que eu já conheci. Muito forte. Ela é muito forte. Ela é uma pessoa incrível. Ela tem um dom que todo mundo que chega perto dela abre o coração para ela imediatamente. Uhum. Ela cativa as pessoas, assim, sabe? Ela é muito amorosa, muito carismática, muito empática, maravilhosa. Estamos casados há 15 anos, me deu 2 filhos lindos. E esses dias atrás a gente se pegou planejando como vai ser a nossa aposentadoria pra gente viver velhinho na beira da praia. Eita, Não vem coisa um boa. terceiro? Não. Agora, deixa eu só te Eu perguntar quero uma é viajar, coisa. conhecer o mundo, filho. Ela trabalha contigo também na empresa? Minha sócia. E como que é? Trabalha? Porque assim, o Daniel fala, porque nós também somos sócios, nós somos Tá. parceiros, não só de vida, mas também de negócios. E a gente tem uma coisa que as pessoas, quando a gente chega nos locais, aí as pessoas falam, vocês trabalham juntos? Aí nós, Como, sim. como que você aguenta? Como você consegue Muito trabalhar? boa sua pergunta. Vamos lá. Eu resolvi muitos problemas de casamento dentro de negócio. O que acontece é o seguinte: eu tive muito problema com ela no começo, e ela sabe disso. E eu conto nos cursos. O que acontece é o seguinte: primeiro, a gente tem que saber, dentro da empresa, quem é bom no quê e separar as funções. Se você é bom em vendas, ele é bom na gestão, na parte técnica, operacional, cada um fica no seu quadrado e você não assume BO do outro. Separa as coisas. Segundo, quem é o líder do negócio? Tem que saber quem é o líder. Ah, Daniel, ela é a melhor. Então deixa ela mandar e eu vou só obedecer. Ponto. Então, quem é o. Tem que ter um líder. A minha avó dizia o seguinte: 2 onças não moram na mesma toca. Então, tem que ter alguém que manda no negócio. Simples assim. No nosso negócio, ficou claro, até pelo meu perfil, que eu sou o líder. Quem traz o dinheiro é o líder, a princípio. Enquanto o negócio não cresce. Quem que é o cara de vendas? Ah, os dois vendem. Tá errado. Um vende, o outro opera, o outro entrega, o outro produz. Um vende, o outro produz. Você não fica 2 pessoas fazendo tudo, daí que dá as confusões. Ponto. Bom, Então, separação. Próximo ponto é o seguinte: tem que entender, em um tom de consciência e maturidade, que quem cobra resultado é o dono, é o líder, não é o marido. Aqui dentro é o dono, é os sócios se cobrando para chegar num resultado. Chegou em casa, dá beijo, pega na bunda e tudo mais. Aqui é resultado. Simples assim. Obrigado. Aqui é resultado. Então, o que tem que ficar? O que as pessoas não entenderam? A mulher acha que está sendo sócia do marido e trabalhando com o marido. Não é, ela está trabalhando com o diretor comercial, com o diretor de entendi. produção. O dono não está trabalhando com a esposa, ele está trabalhando com a diretora financeira, com a diretora comercial. Ponto. Quando girou essa chave, as brigas acabam, porque você não ia ser grosso com a sua diretora comercial. Você ia cobrar resultado dela. Você mandou o contrato? Não mandei. Então manda, caramba. Ela chorava comigo. Ai, você é muito grosso comigo, que não sei o quê. Eu falei, não, eu não sou grosso. Eu estou pedindo para você entregar uma demanda que está presa na sua mão. Mas é que você sempre fala duro comigo. Eu falei, não, você está confundindo as coisas, eu sou seu sócio. Eu estou te cobrando o resultado de uma demanda que você está procrastinando. Para de enrolar e me entrega. Se você estivesse trabalhando em outra empresa, o que você faria? Ah, eu ia entregar. Eu falei, então, por que na tua empresa você não entrega? Entrega para tua. Então não precisa ir trabalhar para os outros, faz no teu, mas entenda, eu sou o dono, e você é minha sócia, eu vou te cobrar. Ou você tem uma opção, se você quiser, sai, eu contrato alguém que vai entregar demanda, que vai entregar resultado, que vai ser cobrado e você fica em casa. Não, eu não vou sair daqui. Então entrega. Então bora acelerar o passo que você está enrolando. Entendeu? Então, assim, só de explicar isso, eu já ajudei a salvar tanto casamento, minha amiga do céu, você não tem noção. Eu imagino. E as pessoas ficam horrorizadas quando a gente como que fala você... que nós trabalhamos juntos. E a gente consegue hoje separar isso, o profissionalismo e o nosso casamento. Eu já sei, mas a gente também quebrou muita cara Mas no quebra. início. Mas assim, as pessoas ficam, Deus que me livre de trabalhar com ele. É e que não sei o quê. maravilhoso. Mas as pessoas não entendem literalmente isso, fazer essa separação, A nossa né? visão hoje já é a seguinte, eu não sei como que eu faria não trabalhando com ela. Verdade.
O ano que vem eu quero trazer uma pessoa para ajudar ela no setor dela, que é a parte burocrática, né? Os contratos, cobrança. Eu quero trazer alguém para ajudar ela, porque eu quero dar para ela como é que eu vou dizer assim? Eu quero honrar mais ela. Quero dar mais tempo livre para ela. Quero fazer com que ela coordene o andar de cima e não mais o operacional. Quero colocar alguém no operacional e ela faça só a coordenação do todo para mim. Legal. Ela é uma ótima Eu acho que líder. Ellen, isso né? Ellen. era uma dúvida Um também. beijo, Ellen. Manda. Peraí, vai. Vai, Manda. um beijo, Ellen. Na próxima, a gente quer que você esteja aqui também para você dar uma dica para as mulheres que têm um marido, que trabalham junto e também como aturar uma pessoa que vive sob pressão, Que que é muito trabalha intensa. Eu sou muito intenso. A gente sabe. A gente Muito. sente a intensidade daqui. A gente vê queimar, a gente sente queimar. Na Rede TV, não foi, amor? Foi, Eu falei, amor, juro pra ti, tô falando isso que eu falei pra ele. Que eu acho que você falou que tinha uma vaga Abrindo o coração, ela tá abrindo o pra coração. marketing, lembra? Você falou pra mim? E aí eu falei pro Daniel, eu falei, amor, surgiu até uma vaga num rapaz. Aí eu mostrei o programa que você fazia. Aí eu falei, mas eu não tenho coragem nenhuma de trabalhar Eu com acho esse que eu não cara. dou conta. Eu falei, porque eu não dou conta de trabalhar sob pressão. Mas e pessoas a vida é assim, pressão. muito intensa. Vou ser sincera pra você, às vezes eu me sinto sufocada. De verdade, Daniel. Roberta, eu Mas- pressiono. Não, imagina. Olha a cara dela. Eu não dou E a gente conta. não tem uma câmera agora. senão- Aí, Eu pressiono, Caio. Não, só um pouquinho. tá vendo? Só Mas resultados. É importante. Mas eu tô trabalhando isso em mim. É, né? Tô. É importante. Eu não tô mais cobrando muitas vezes ao dia. Ele diminui Ele até só o dá- horário Aí ele comercial, vai a pra, cobrança. vai pra casa se coçando. Só 3 vezes de manhã. Agora a gente vai passar por uma foto aqui também, que você já citou, inclusive, a respeito dos seus filhos. Passa aí, Dani. E a gente queria até finalizar o podcast com essas pessoas maravilhosas. São os seus bebês? Como se chamam? É o Natan, tem 4 anos, e a Rebeca, que tem 8 hoje. Essa foto foi É do Natal do antiga, ano né? passado. Ah, Se você for ver, eu ainda tava saindo da... Sim, tem. Eu ainda tô com cara de doente. Eu magrinho. já tava melhor, mas ainda tava doente. Família. O que Ah. simboliza família pra você hoje? Então... Porque sucesso na vida dos negócios, na vida, nos negócios, no casamento e na família. Então, a família pra mim é o meu motivo de fazer tudo que eu faço. Porque quando a gente estava em Brasília, quebrado, eu tinha a Rebeca, que tinha 3 meses. Então a gente não tinha dinheiro pra comprar fralda. E teve uma das histórias que eu não te contei, que um dia eu tinha R$ 10 e eu fui pra uma entrevista, pra uma reunião lá em Brasília. E eu fui de metrô, R$ 5 pra ir, 5 pra voltar. E eu gastei os últimos R$ 10 que a gente tinha. Só que eu fui no mercado e o pacote de fralda Cremer era R$ 11. Então eu poderia pegar os 10 e mais R$ 1 do cofrinho da minha filha e daria o pacote de fralda. E quando eu cheguei na entrevista, eu fui humilhado nessa entrevista. Muito humilhado. A pessoa me falou, tipo assim, tudo que ela quis. Sobre o fato de eu chegar lá suado, que eu deveria ter ido de carro, que ela não ia me contratar porque eu não tava no nível para trabalhar na empresa. Falou barbaridades. Hoje daria processo. Hoje eu processaria ela, mas na época eu acho que foi um trabalhar de Deus. Quando eu cheguei em casa, final da tarde, e normalmente quem me conhece sabe que eu não sou um cara emotivo. Mas aquele dia eu chorei muito. Acho que foi a última vez que eu chorei. Chorei muito dentro do metrô. Então, quando eu cheguei em casa, eu abri o portão, a Ellen tava passando pano em casa. E ela sorriu e falou assim: "E aí, deu certo?" Eu falei, não consegui falar, eu fiz assim, ó. Ela virou de costa, começou a chorar e passar pano no chão e limpando o olho. Eu tentei disfarçar, olhei e vi que a Rebeca, pela primeira vez, estava pelada em cima de um tapete. E eu falei, por que a Rebeca tá pelada? Ela falou, amor, hoje acabaram as fraldas. E ela sabia que eu tinha gasto os últimos R$ 10. Eu tentei achar uma saída, cheguei nela e peguei nas 2 mãos dela e falei assim, ó, eu te prometo, a gente ainda vai ser rico. Eu vou dar pra você a vida que você sonhou. Ela falou, não tem como, a gente não tem o que comer. Naquela fase dos 3 meses Sim. difíceis. Sim. Eu falei, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu vou fazer isso por nós. Então, eu vejo que a Rebeca e os bebês, pra mim, representam essa motivação. Eu acordo todos os dias, eu falo pra Ellen assim, uma das coisas que eu tenho maior alegria, e por favor, não entendam como soberba, uma das coisas que eu entendo como maior alegria é poder olhar pra ela hoje e falar assim, vai no mercado e compra tudo o que for preciso.
sem precisar olhar para o saldo da conta, sem precisar fazer conta, só compra. O que que eles querem comer? Eu trabalho tanto para isso, eu quero isso. Então, tudo que eu faço, sair 6 horas da manhã de casa, chegar 10, 11, 12 horas, tipo agora, ó, já é 9h30, eu ainda não voltei para casa. É por eles. Então, para mim, representa isso. É isso, gente. Aqui, a gente fica como? Sem palavra, né? Porque É, a não, gente a não dá pra gente só gente assistindo, finalizar. né? A gente já passou aqui A 2 gente nem horas de quis fazer as podcast. perguntas, não. A gente só foi A seguir gente o só baile foi. só. E se você, deixa eu te falar, só te dar um recado. Se você tá aí do outro lado, acompanhou esse podcast incrível que eu falo pra você. Essa mentoria aqui foi de graça, tá? Você tá tendo a oportunidade de Não, eu sair posso daqui. colocar lá no privado. É. Link pra Mas acessar. ele não é ruim, não. Ele é muito bom. Porque a história boa É é história história compartilhada. E a gente É. trouxe mais uma história boa de superação. Uma história de um cara que é rico. Mas não falo só riqueza de dinheiro, não, Não. tá, Daniel? Eu falo riqueza de conhecimento. Na Um sua cara que é rico. totalidade, né? Exatamente. Uma família linda que você tem. Você tá de parabéns. A gente, assim, fica imensamente grato. A gente fica lisonjeado de ter você aqui com a gente. E, assim, você É. não tem Não é noção. demagogia, não. Não Realmente, é. eu quero falar isso aqui pra ele porque realmente, se tem uma pessoa que a gente queria que viesse aqui, Era você. não é pra te engrandecer, não é pra te, mas era você. Uau. Você era um cara que a gente queria muito aqui. Eu, por exemplo, hoje eu fiquei muito nervoso. Uau. Você não tem ideia como é que a gente tava aqui antes de você chegar. Não sei se Que você até legal. aí você falou assim, cheguei, aí eu Você falei... tava quando você mandou mensagem, você tava torcendo pra eu não chegar, então. Não, eu tava querendo que você viesse muito, mas a gente estava se preparando o dia foi tão turbulento e a gente se preparou muito para esse momento, sendo que fica muito curto, né, por conta das nossas demandas, o pouco tempo que a gente teve para planejar e tal, e a gente estava ali no shopping querendo preparar uma caneca para você, e aí o Daniel lembrou de uma vez que você assistiu a respeito de um presente. Fala Que você fala pra. Aqui eu saí um pouquinho, porque eu preciso fazer de que é quando você dá um presente pra alguém, né? Quando você dá um presente pra Tem um alguém. vídeo meu que estourou no Instagram por causa disso aí. Sim. Quando é um presente pra alguém, é legal você não colocar sua logo. Porque é muito mais interessante a pessoa perguntar o que é história boa, história compartilhada. Isso aí. Aí ele vai falar, o dia que eu vim no podcast. E aí, Isso pra aí. honrar ele mais ainda, a gente O botou nome. o nome dele aqui. Ou seja, dê um presente pra pessoa que faça sentido pra ela. Exatamente. Essa é a frase que eu uso. E Perfeito. aí, isso aqui faz sentido Tô fazendo o pra dever de você e casa. faz pra gente. Ele tá fazendo direitinho. Tá. E, inclusive, a sua história ela é muito boa. Ela é Obrigado. ótima para ser compartilhada. A gente está Obrigado. muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E é isso, né, Dani? Agora, você sempre faz algo no final, Mas né, você quer pra fazer finalizar. perguntas? Eu ainda tenho. Ah, Tô é? brincando. Tranquilo, né? Não, Tranquilo. pra mais, já segue ele lá no Instagram. Uhum. Qual que é o seu Instagram? Eu ia falar. @negócios fora da curva. Exatamente, pra mais. Agora, se você quiser ter ele mais assim, privado, uma mentoria com sua Aí empresa, você quer tem fazer que seu negócio assim, ó, alavancar alavancar. nesse ano de 2025, corra, que a agenda dele tá assim, curtíssima, tá? Poucas vagas, né, Daniel? É isso Esse aí. ano não tem agenda mais. Ó aí. Só ano que vem. Ano que vem a gente consegue atender algumas empresas, a maioria está renovando o contrato com a gente de consultoria, porque os contratos são de longo prazo. Que bom. Mas tem os treinamentos, né? Os treinamentos todo mundo pode ir, a gente até quer que vá, a gente tem uma missão aí de transformar a vida dos empresários através do conhecimento. Ótimo. Então a gente quer levar isso para dentro dos negócios. Se você não pode levar a gente para dentro da sua empresa por causa do investimento, você pode vir para nós fazer os nossos treinamentos. Então a gente tem uma grade de treinamentos que comporta desde curso de vendas, de liderança, de marketing, de atendimento, que é o do método Disney. Tem um monte de treinamento que serve para cada estrutura dentro de um negócio. A gente é especialista em negócio, né? Então a gente atende só empresas, só CNPJ. Legal. Isso. A gente sempre finaliza aqui, Daniel, né, eu pego isso de algumas referências que eu vejo em podcast também. O Joel J faz muito isso, que é se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo, né? E eu queria que você finalizasse dando essa mensagem, passando algo que está dentro do teu coração, algo que não foi falado aqui, algo que vai ajudar, vai impactar e vai mudar, possa mudar a vida de alguém. Cara, uma coisa que eu falo para todo mundo é que assim,
Na minha concepção, eu vejo que eu não sou diferente de ninguém. A única coisa que eu tenho de diferente de todo mundo não é o conhecimento, não é dinheiro, não é nada. É a velocidade de execução. Então, se eu fosse deixar uma mensagem para alguém que está vendo a gente, para de planejar, para de pensar, para de enrolar e age. Age mais rápido do que os seus concorrentes, age mais rápido do que todo mundo e você vai ver que você vai se destacar. Velocidade de execução é quem manda no jogo. Simples assim. Uau. É isso. Então, Podcast senhoras e senhores, com vocês. E ficamos por agora aqui aqui, no podcast. comunica aí.